Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. A nossa história começa no meio do mar e o nosso prota, o Tim, fala pra Yamin não desistir, que eles têm que remar até a costa. E a Yamin fala que não tem mais forças pra ficar remando. E de repente um tubarão começa a se aproximar deles. E o Tim pensa que se isso continuar, os dois vão morrer ali mesmo. E então ele puxa aquela tábua que os dois estavam se apoiando. E a Yamin pergunta o que ele tá fazendo. Nisso ela começa a se afogar e fica pedindo ajuda pro Tim, falando que não quer morrer ali. E aquele tubarão já vai indo pra morder eles. Mas então o Tim dá uma paulada na cabeça dele com aquela tábua. E o tubarão fica parado ali olhando pra ele. Nisso ele começa a mergulhar e a Yamin vai afundando dentro do mar e aquele tubarão começa a ir na direção dela e ela fica pensando ali pro Tim salvar ela, mas então aquele tubarão começa a sentir um cheiro de sangue. O Tim acabou ficando ferido depois daquela paulada que ele deu no tubarão. Nisso ele começa a prender a respiração e já vai mergulhando em busca da Yamin, mas aquele tubarão começa a perseguir ele e já vai chegando na cola do Tim, mas a tempo ele consegue desviar da mordida do tubarão. Nisso ele aproveita a oportunidade e já mete a estaca no olho do tubarão e começa a rasgar o olho dele, e o tubarão fica se debatendo para poder tirar aquela estaca do olho dele. Nisso o Tim começa a nadar para longe dali, enquanto isso a Yamin começa a ficar sem fôlego e implora pro Tim ali salvar ela rapidamente, e ela percebe o Tim se aproximando e ele vai nadando a toda velocidade para poder salvar a Yamin, e ele consegue alcançar ela e já vai levando ela para a superfície. Depois disso um tempinho se passa e a cena corta para uma praia. A Yamin tá desmaiada ali perto do mar e de repente ela começa a cuspir toda a água que estava no corpo dela e ela se pergunta o que aconteceu ali, e assim que ela acorda ela se depara com o Tim fazendo primeiros socorros nela, e então o Tim percebe que a Yamin já acordou, mas ele continua fazendo primeiros socorros nela. Nisso a Yamin dá um grito bem alto perguntando se ele é algum tarado. Tempinho depois o Tim explica o que aconteceu ali pra ela, e ela pergunta se tudo que ele tava fazendo foi prestando os primeiros socorros nela, e ele diz que é isso mesmo, e que também ele fez a respiração boca a boca nela, e ela fica brava, e o Tim fala que ela não precisa ficar assim, que até porque eles estudaram medicina juntos, e a Yamin começa a pensar bem e agradece a ele por ter salvado a vida dela, e ela pergunta pro Tim onde é que é aquele lugar, e ele fala que não tem ideia, e a Yami pergunta se o celular dele ainda tá funcionando, e ele fala que tá funcionando, mas não tem sinal, e ela diz que já que é assim ele pode chamar a polícia, mas ele diz que não tem sinal, como é que ele vai chamar a polícia? E ela pergunta se o Tim é estúpido, que ele pode ligar pra polícia mesmo que não haja sinal, e já vai tomando o celular da mão dele falando que vai fazer isso pra ele. Nisso ela mandou uma mensagem pedindo ajuda, e eles ficam esperando ali um tempo e não tem resposta, e ela pergunta se o celular do Tim tá quebrado ou algo assim, e o Tim de repente já sobe num pé de coco falando que avisou a ela, e ela se pergunta se o Tim é algum macaco quando foi que ele subiu ali, e ele diz que a pessoa pode ligar pra polícia mesmo sem um cartão SM, mas que o pré-requisito é que o celular esteja dentro do alcance do sinal de rede, e que ali, como esperado, não há nenhum sinal. E aí eu me pergunto então o que eles devem fazer e onde é aquele lugar, que se eles quiserem encontrar uma forma de buscar ajuda, eles precisam saber onde é que fica aquele lugar ali, que numa ilha tão grande provavelmente deve haver alguém, e o Tim fica olhando ao redor, e de repente ele grita pra Yamin calar a boca, e ela pergunta por que ele tá mandando ela calar a boca, que ela não falou nada de errado pra ele, e ele já vai descendo do pé de coco, e aí Yamin pergunta por que ele tá falando desse jeito com ela, que ela não fez nada pra ele, e ele já vai tampando a boca dela, e o Tim começa a olhar em volta, e ele acaba salvando a Yamin de uma lança que tava voando na direção dela, e ela se pergunta quem foi que jogou isso. Nisso eles vão escutando o barulho vindo do mato, e algumas pessoas vão saindo de lá falando que acharam carne, e eles vão gritando e falando algo na língua deles, e o Tim tenta se comunicar com eles, e pensa que realmente há indígenas nessa ilha, e que talvez ele possa perguntar a essas pessoas onde é que fica aquele lugar, mas de repente o pessoal começa a correr pra cima deles, e um deles vai tentando acertar a lança no Tim, e o Tim tenta falar com eles em várias línguas, mas eles não entendem, e o cara já começa a ficar com raiva dele, e ele grita algo pro camarada dele e aponta pro Tim, e o Tim diz que esses caras não parecem ser nem um pouco amigáveis, e o indígena vai tentando atacar ele, mas ele consegue desviar com facilidade, mas um dos colegas dele já vai vindo atrás do Tim. Nisso o Tim segura a lança do cara que tava tentando acertar ele, e já bloqueia o ataque do cara que tava vindo atrás dele, e ele já vai indo com chute pra dar na cara do indígena. Nisso o Tim dá uma bicuda na cabeça dele, e ele começa a puxar a lança do cara falando pra ele encostar de junto dele, e o Tim já vai preparando o soco pra dar na cabeça dele, mas então alguém vai se aproximando rapidamente atrás do Tim, e a Yamin grita falando pra ele tomar cuidado, e um gordinho aparece atacando ele com a lança, e o Tim pensa que parece que realmente esses caras não estão ali pra brincadeira, que eles estão tentando atacar ele mortalmente, mas de repente um daqueles indígenas começa a correr na direção da Yamin, e a Yamin sai correndo perguntando o que aquele cara quer fazer. Nisso ele já vai dando um chute nas costas dela, e nesse chute ela acaba caindo no chão, e ela pergunta por que aquela pessoa fez isso, que tá doendo muito, e o cara já vai indo pra atacar ela com a lança, e ela fica pedindo pro Tim salvar ela, e o Tim já aparece dando uma encravada com a lança no cara, e a Yamin vendo aquilo começa a gritar assustada. Nisso o Tim pisa nas costas do cara e começa a tirar a lança do corpo
corpo dele, e ele vai sacudindo a lança pra sair a tinta do cara. Nisso, aquele outro indígena começa a correr pra cima dele, e rapidamente o Tim dá uma lançada no gogó dele, e fala que agora só falta acabar com mais um, e ele vai pegando a arma de osso do outro cara, e ele começa a ir em direção ao gordinho. Nisso, o Tim já joga a espada pra cima dele, mas o cara acaba defendendo esse ataque, mas logo em seguida o Tim já dá uma joelhada na cabeça do cara, e nessa pancada o cara é jogado pra longe, e aquela espada que o Tim jogou nele começa a cair do céu, e coincidentemente ela cai bem em cima na cabeça do cara, e a Yami fica olhando pro Tim com a cara de assustada, e ela vai limpando aquela tinta do rosto dela, e o Tim pensa que ela deve estar morrendo de medo agora, mas que não teve muito o que fazer, aqueles caras estavam tentando acabar com ele tinha que resolver de alguma forma, e a Yami pergunta se ele é realmente o Tim, e ele fala que não, que ele é um clone, e a Yami pergunta como ele pode ser tão poderoso, que ele acabou de eliminar 3 pessoas seguidas, e além disso, anteriormente ele eliminou aquele tubarão, e ela fala que pode ajudar o Tim a testemunhar, que aquelas pessoas estavam atacando ele só se defendeu, e o Tim começa a rir dela, e ela pergunta do que ele tá rindo, e ele pergunta se ela tá com medo ou algo assim, e a Yami fala que não é como se ela estivesse sendo ingrata, que se não fosse ele que tivesse salvado ela todas essas vezes, ela já teria morrido há muito tempo, e pergunta como o Tim pode ser tão poderoso assim, que ele não parece ser um estudante de medicina comum, e ele fala que antes de ir pra faculdade ele serviu no exército por vários anos, e ele começa a lembrar do tempo dele no exército, e uma pessoa fala que a partir de agora ele vai mudar a identidade dele, que agora ele vai ser um estudante da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa, e fala que a missão dele vai ser proteger aquela pessoa, e o Tim pensa que, no entanto, antes que ele pudesse atingir o objetivo e proteger aquela pessoa, o navio em que eles estavam acabou naufragando, e que ele não sabe se aquilo foi causado por um desastre natural ou provocado por um ser humano, mas que espera que aquela garota que ele tem que proteger tenha tido sorte e sobrevivido naquele naufrágio, que assim ele vai poder encontrar ela e concluir a missão dele. Tempinho depois, o Tim sobe em cima do pé de coco e começa a arrancar os cocos, e a Yami fala pra ele olhar dali de cima pra ver se não tem alguém no mar, e o Tim percebe que tem um bote salva-vidas lá na frente, e a Yami diz que deve haver outros sobreviventes, que é pra eles ajudarem aquelas pessoas, e o Tim fala pra ela esperar, que não é pra ela entrar na água ainda, e ao redor daquele bote salva-vidas tem vários tubarões cercando eles, e as pessoas se perguntam por que há tantos tubarões ali, e a Yami fica surpresa de ter tantos tubarões reunidos. Nisso o Tim começa a olhar para aqueles corpos, ele acaba tendo uma ideia, e ele vai levando um daqueles corpos pro mar, e diz pra Yami ficar ali esperando por ele, e ela pergunta o que ele tá planejando fazer com os corpos desses caras. Nisso o Tim vai entrando dentro do mar, e aqueles tubarões começam a sentir um cheiro de sangue, e o Tim pensa que tá funcionando, que todos eles estão indo pra ali, e ele vai colocando o corpo do cara na direção dos tubarões, e então ele empurra o cara e começa a se impulsionar pra frente, e ele vai nadando pra longe dali, e os tubarões começam a se aproximar do cara, e ele pensa que funcionou, mas que ele vai ter que arrastar o outro corpo agora. Nisso a Yami já tá trazendo o corpo do outro cara e fala que vai ajudar ele, e o Tim pensa que parece que ele subestimou ela, e o pessoal no barco fala que aqueles tubarões estão nadando pra longe dali, e que eles não podem desperdiçar essa oportunidade, que eles têm que remar pra longe dali rapidamente. Nisso eles começam a nadar pra longe daqueles tubarões. Tempinho depois eles chegam na ilha, e a Yami pergunta se a conselheira tá bem, e ela agradece a ela e o Tim por ter salvado eles, e fala que graças a eles estão vivos agora. E a Yami pergunta enquanto as outras pessoas, os professores e os colegas que ficaram no navio, e a conselheira fala que eles não tiveram tanta sorte assim, que a situação era caótica e apenas algumas pessoas embarcaram no bote salva-vidas, e naquele momento no navio o pessoal fica desesperado, falando que eles têm que fugir dali o mais rápido possível, e a conselheira fala que por sorte eles conseguiram embarcar em um bote que tinha sobrando, e a Yami fica em choque e pergunta como isso pôde acontecer, e uma pessoa pergunta se aquela ali é a Yami, que ele não esperava encontrar ela ali, e fala que o nome dele é Hu Feng, e diz que eles já fizeram um curso seletivo sobre nutrição juntos antes, e agradece por ela ter salvado a vida dele, e ela fala que ele deveria agradecer ao Tim, que ela só fez ajudar ele, e o cara encosta de junto do Tim, cumprimenta ele falando que ele é o Hu Feng, e agradece pelo Tim ter salvado ele, e o Tim fala que ele não precisa ficar agradecendo, e o Hu Feng fala que a propósito ele acabou de ver o Tim jogando algo no mar para atrair os tubarões, e pergunta se aquilo que ele tinha visto era realmente pessoas, e a conselheira fica em choque depois de ouvir isso, e o Tim fala tranquilamente que aqueles eram os cadáveres dos nativos da ilha, e o Hu Feng pergunta se para atrair os tubarões ele acabou com aquelas pessoas, e pergunta também se existem nativos nessa ilha, e todos eles ficam em choque, e o Tim diz que é melhor alimentar tubarões com pessoas mortas do que alimentar os tubarões com as pessoas vivas, e o Hu Feng começa a ficar com medo e fala que isso é terrível, e a Yami fala pro Tim se ele não explicar direito ele vai acabar morrendo, e ela fala pro pessoal que aquelas pessoas atacaram eles primeiro, e que tudo que o Tim fez foi se defender, e o Hu Feng fala que isso não é desculpas, que no fim das contas ele matou alguém, que pra segurança de todos, ele sugere tomar medidas contra o Tim, e fala que em primeiro lugar eles não podem deixar o Tim se mover livremente, que ele não pode sair da vista deles, e que além disso, na hora que eles forem dormir, o Tim deve ficar amarrado, e diz pra Yami pra ela não se preocupar, que ele vai proteger ela, e ela dá um suspiro e fala que não precisa da proteção dele, e pergunta por que o Hu Feng tá agindo assim, que se não fosse pelo Tim ter salvado ele agora há pouco, ele já teria se tornado comida dos tubarões, e o Hu Feng fala que
isso é verdade, mas que o Tim acabou com aquelas pessoas, e pergunta se a Yami não tem medo de ficar com uma pessoa tão perigosa assim perto deles, e o Tim fala pra ele que não há necessidade de se preocupar, que se o Ruffy acha mesmo que o perigo tá ali, ele não se importa nem um pouco de mandar o Ruffy de volta pro mar, e o Ruffy já fica com medo falando pro Tim se afastar dele. Nisso a Yami grita com o Ruffy e diz pra ele parar de falar bobagem, que ele não viu o que aconteceu ali antes, e fala que, como ela já disse antes, o Tim tava agindo em legítima defesa, que foi porque os indígenas estavam tentando acabar com o Tim e ele não teve outra escolha a não ser acabar com eles, e a conselheira concorda e fala que o Tim, além disso, salvou a vida deles, que eles precisam confiar mais no Tim, e o Ruffy fica com raiva porque até a conselheira tá do lado do Tim, e ele diz pro Tim que só tava preocupado com os colegas dele, que não é pro Tim levar tão a sério assim o que ele disse, e fala pra Yamin também que sente muito, que ele só tava preocupado com ela também, que no fim das contas ela é uma garota e se as pessoas ao redor dela não for confiáveis, e ela já interrompe ele falando que o Tim é a pessoa mais confiável que ela conhece ali. Nisso aquela outra pessoa que tava no bote diz que ele nem se apresentou ainda, e fala que o nome dele é Lee Sai, e ele tem 31 anos, e que ele trabalhava como atual supervisor da corporação do grupo de constituição, e ele pergunta o que o pessoal ali pretende fazer agora, e o Tim fala que se o Lee Sai tiver alguma coisa pra dizer, é melhor ele falar logo, e o Lee Sai diz que no momento eles não sabem quando o resgate vai chegar, por isso a principal prioridade deles agora é compreender a situação daquela ilha para encontrar fontes de alimento e de água no futuro, então ele aconselha entrar dentro da floresta para dar uma olhada, e depois de entrar eles também podem procurar outros sobreviventes, e talvez encontrar uma maneira de sair da ilha, e pergunta o que o pessoal acha, e tanto a conselheira quanto a Yamin perguntam o que o Tim acha sobre isso, e ele pensa que as fontes de alimentos e de água potável perto da costa são escassas, e que isso não pode sustentar a sobrevivência deles a longo prazo, que embora a selva apresente certos perigos, também fornece oportunidades, e também existem indígenas de origem desconhecida, e ele teme que seja necessário entrar na selva para descobrir a origem dessas pessoas, mas então o Tim fala que não recomenda entrar dentro daquela floresta agora, porque vai ser muito perigoso, e a conselheira diz pro Lee Sai que acha que o Tim tá certo, que se eles entrarem na selva assim precipitadamente, pode encontrar feras selvagens e nativos da ilha a qualquer momento, e o Lee Sai diz que a conselheira tá se preocupando demais, que segundo o bom senso é improvável que exista feras de grande porte nessa ilha. Já quanto aos povos indígenas daquela ilha, embora eles não consigam entender a língua deles, ele acha que desde que não demonstrem agressividade e sejam educados e amigáveis, eles ainda possam se comunicar com esses povos indígenas, e o Ruffy fala que os nativos geralmente são pessoas comuns, então provavelmente eles não serão pessoas ruins, e a Yami pergunta como ele pode dizer isso se ele nem viu um indígena antes, e o Tim pergunta se o Ruffy não consegue entender o que eles disseram, e fala que não há diferença entre matar um ou dois, que dependendo dele matar um, dois ou três ou quatro não tem problema, e pergunta o que o Ruffy acha disso, e o Ruffy assustado pergunta o que ele tá tentando fazer, e isso o Tim já vai preparando um ataque, e a conselheira grita falando pro Tim não fazer isso, e o Ruffy morrendo de medo já começa a pedir ajuda, mas o Tim acaba quebrando o coco bem do lado dele, e ele oferece o coco pra conselheira e fala que é melhor eles se hidratarem um pouco, e o Tim pergunta se o Lee Sai também não quer tentar, e o Lee Sai diz que vai tentar fazer isso, mas diz que uma hora ou outra eles vão ter que entrar na floresta, que eles não podem ficar ali esperando a morte, que eles nem sequer têm comida e água o suficiente e que esses cocos acabarão uma hora ou outra, e o Tim fala que ele tá certo, e fala que aquele dente ali foi o que ele encontrou em um dos indígenas, que aquele ali parece ser um dente de um lobo, e o Lee Sai fala que aquilo ali realmente parece ser uma presa de um lobo, mas que mesmo que haja lobos naquela ilha, eles não vão poder fazer nada, e que havia tantas pessoas naquele navio, que ele não acredita que eles sejam os únicos sobreviventes ali, e é muito possível que as outras pessoas tenham chegado ali também, então eles vão ter que entrar na selva não apenas para procurar comida ou água, mas também para procurar outros sobreviventes, e o Tim pensa que se ele estivesse sozinho, ele poderia ir muito bem ir pra selva descobrir, mas que na verdade não há uma solução tão simples para isso, e o Tim decide então e fala que eles vão entrar um pouco na selva, mas que não é pra eles irem muito longe, que eles vão precisar explorar devagar e com calma, e o Lee Sai fala que se ele quer fazer isso, então eles vão fazer. Um tempinho depois eles estão entrando na floresta, e o Lee Sai começa a falar das plantas que ele vê ao redor dele, que ele até viu um pé de palmito, e a conselheira fala que ele é muito inteligente, e o Lee Sai fala que aquilo ali são apenas plantas comuns que ele tinha conhecido quando acampava, mas então de repente o coelho passa voado por eles, e o Lee Sai fala pro Tim que ele acabou de ver um coelho passar por ele, que é pra eles se apressarem e correr atrás dele, e o Tim fala pra Yami economizar energia, que ela não vai conseguir alcançar aquele coelho, que há tantos obstáculos nessa selva que ele nem mesmo tem certeza que ele conseguiria pegar esse coelho, e a vegetação ali é tão densa que é fácil se perder, e fala pra Yami seguir ele de perto, e ela simplesmente concorda em fazer o que ele pede. Nisso eles começam a escutar o grito de alguém, e a Yami fala pro Tim que aquele ali é o grito da conselheira e do Ruffy, e diz que eles devem estar em perigo, e fala pro Tim junto com ela na direção que o pessoal seguiu, e o Tim fala que não é pra eles fazerem isso, e a Yami fica sem entender porque que ele não quer ir ajudar, e o Tim fala que eles já estão se aproximando deles, que não tem por que eles ir atrás deles, e o Ruffy e o pessoal começam a correr desesperado, e o Tim diz pra Yami correr rapidamente pra praia, e ela pergunta o que tá acontecendo, e o Tim diz que eles não podem ficar ali parados e já começa a puxar ela. Nisso a
conselheira fica correndo enquanto olha para trás, e por causa disso ela acaba tropeçando em um galho, e como consequência ela acaba caindo no chão, e a Yami fala pro Tim esperar que a conselheira caiu, e de repente aparece um bicho atrás dela, e o javali vai correndo para poder atacar a conselheira, e a Yami fica assustada perguntando por que é um javali ali, e o Tim já vai correndo para poder ajudar a conselheira, e ele fala pro pessoal não se preocupar com ele, que é pra eles irem até a praia, e isso a Yami fica ali parada ao invés de correr pra praia, e o Rufei se aproxima dela e fala que vai ajudar ela a sair dali, e a Yami fala que não precisa, que ela vai ajudar o Tim, e o Rufei fica bravo perguntando por que ela se importa tanto com aquela pessoa. Nisso o Tim vai se aproximando da conselheira, e ele vai estendendo a mão pra poder pegar nela, nisso ele já vai segurando no braço dela, e ele dá um puxão e joga ela pra trás, mas a Yami acaba segurando a conselheira e pergunta se ela tá bem, e o Tim diz pra eles não ficarem ali conversando, que é pra eles saírem dali logo, mas então o Rufei de repente dá um empurrão no Tim, e aquele javali vai indo avoado na direção dele, e quando o Tim olha pra frente o javali já tá em cima dele, e ele pensa que agora deu ruim, mas rapidamente o Tim já dá um pulo, e o javali acaba passando direto por ele, e o Tim fala que essa foi por pouco, mas o javali acabou fazendo um corte na barriga dele, e a Yami pergunta se o Tim tá ferido, e ele diz pra ela não fazer barulho, que é pra ela se esconder. Nisso aquele javali acaba percebendo a Yami, e ele vai correndo pra cima dela, e o Tim pensa que esse javali pesa pelo menos 300 quilos, e por algum motivo ele tá atacando eles, e que ele não vai poder ficar ali parado vendo a Yami sendo atacada por aquele javali. Nisso ele começa a sair correndo e fala que isso é péssimo, e aquele javali vai indo no ódio pra cima dela, e a Yami em vez de correr dali fica gritando. Nisso o Tim já dá um empurrão na Yami, e aquele javali acaba acertando ele, e naquela pancada ele vai rolando pra longe, e aquele javali fica parado olhando pra ele, e o Tim pensa que ele tem que levantar dali o mais rápido possível, mas de repente aquele javali já vai correndo pra cima dele de novo, e a conselheira e a Yami fica falando pro Tim sair dali rapidamente. Nisso o Tim já dá um pulo pra longe dali, e o javali acaba batendo a cabeça na árvore, e com aquela pancada que o javali deu na árvore ele acaba ficando atordoado, e o Tim pensa que agora é uma boa chance de atacar ele, e a Yami lá atrás pergunta se ele tá bem, e ele fala pra ela se esconder, e o Tim pensa que se ele continuar sendo atacado desse jeito ele vai acabar morrendo ou ficando incapacitado, por isso ele tem que acabar com esse javali rapidamente, e o Rufei fica escondido ali assistindo tudo e se pergunta por que o Tim ainda tá vivo, e ele fala que antes na escola ele não ousava confessar o amor dele pela Yami, que ele só se atreveu a fazer o mesmo curso de nutrição que ela e seguir ela silenciosamente pelas costas, mas agora eles estão todos vivendo numa ilha deserta, e pergunta se essa não é uma oportunidade vinda dos céus pra ele, que tudo que ele precisa agora para que o plano dele dê certo é que o Tim suma dali, e assim a Yami terá que confiar nele no futuro, e dessa forma ele vai conseguir cuidar e proteger ela. Nisso aquele javali já vai pra cima do Tim, e ele pensa que o javali só precisa encostar mais um pouco nele que vai dar certo. Nisso rapidamente ele já se esquiva do ataque do javali, e o Tim joga aquele machado de osso na direção dele, e inesperadamente aquele machado pega bem no botico do javali, e o javali começa a se debater de dor, e parece que agora o bicho ficou no ódio da cara do Tim. Nisso ele já vai indo voado pra cima do Tim, e o Tim começa a correr em direção a uma árvore, e a Yami fica gritando pra ele tomar cuidado, e então o Tim se apoia na árvore e dá um mortal pra trás, e o javali acaba batendo a cabeça na árvore de novo, e o Tim pensa que realmente funcionou o plano dele, e então ele já vai puxando o machado do botico do javali, e o Tim pensa que agora é a hora certa de acabar com ele, e já vai dando umas machadadas no javali, mas depois dessa machadada o javali começa a levantar, e ele vai indo pra atacar o Tim, mas ele se protege com o machado, e logo em seguida ele dá uma bicuda no javali, e ele dá um pulo pra subir em cima do javali, e pensa que a parte superior central dos olhos do javali é o ponto fraco dele, que se ele acertar esse ponto com precisão o javali vai acabar morrendo, e ele fica dando um bocado de pancada no javali, e o Tim se pergunta como é que esse javali tem tanta força assim. Nisso a Yami e o pessoal vai indo pra ajudar o Tim, e eles vão ajudando a imobilizar o javali, enquanto isso o Tim vai enchendo ele de porrada, e ele fica um tempinho ali dando um bocado de porrada no javali, e finalmente ele percebe que o javali não tá mais se mexendo, e então o Tim sai de cima do javali e já vai pegando o machado dele, e logo em seguida já dá uma machadada na cabeça do javali, e ele dá um suspiro de alívio e fala que o javali finalmente morreu, e a Yami pergunta se o Tim tá bem, e ele fala que tá de boa, e ela pergunta se ele tem certeza, e diz que ele tem que estancar esse sangramento rapidamente. Nisso o Rufei aparece falando que o Tim é bem poderoso, que ele acabou com o javali tão grande, e fala que agora eles vão ter comida de sobra pra aquela noite, e o Tim já vai dando uma bicuda no Rufei, e o Rufei pergunta o que ele tá fazendo, e o Tim diz que o Rufei tava planejando acabar com ele, e o Rufei começa a disfarçar perguntando do que o Tim tá falando. Nisso o Tim começa a lembrar do que aconteceu antes, e naquele momento que ele tava caindo ele olhou pra trás, e ele viu que o Rufei fez aquilo de propósito pra acabar com ele, e o Rufei começa a inventar desculpa falando que ele entendeu mal, que ele realmente não tinha planos de acabar com o Tim, que agora há pouco ele tava em pânico e queria que o Tim escapasse daquele javali, mas que ele não conseguiu controlar muito bem a força dele, por isso que ele acabou derrubando o Tim, mas de repente o Tim joga o machado pro Rufei, e diz que se o Rufei quiser acabar com ele tá dando a oportunidade pra ele fazer isso agora, e a Yami depois de escutar aquilo fica brava, e fala pro Rufei não esquecer de que foi o Tim que salvou
salvou ele e pergunta se é assim que ele retribui a gentileza do Tim, e o Rufem fala que ele realmente não queria prejudicar o amigo dele, e o Tim fala que tá tudo bem então, que se o Rufem não quiser acabar com ele vai pegar o machado dele de volta, mas o Rufem rapidamente já vai pegando o machado, e ele diz que não pode perder essa oportunidade, e já vai tentando dar um ataque no Tim. Nisso o Tim dá uma bicuda no braço dele, e em seguida dá um golpe na mão dele para ele soltar o machado, e depois disso já dá uma cotovelada nas caixas dos peitos dele, e naquela pancada o Rufem foi bater lá na árvore, e ele fica gritando falando que aquilo doeu muito, mas sem querer conversa o Tim já dá uma machadada no ombro dele. Nisso o Rufem fica desesperado gritando, e a conselheira tenta intervir falando que provavelmente o Rufem não fez isso de propósito, e ela pede pro Tim poupar ele dessa vez, e pensa que todos eles são alunos da escola, que realmente se um aluno acabar com o outro ali, quando eles voltarem pra China, isso vai ser difícil de explicar para as autoridades, e o Tim fala que ele não planejou acabar com o Rufem, que se ele tivesse planejado isso ele não teria acertado o ombro dele, e o Rufem começa a falar pro Tim dizendo que não queria fazer isso, e o Tim diz que só vai avisar ele uma vez, e que da próxima vez ele não vai ficar de conversa, ele simplesmente vai acabar com o Rufem, e a Yami fala pro Tim esperar um pouco e pergunta se a ferida dele não deve ser tratada imediatamente, e o Tim fala que depois ele vai ver isso, e fala que o cheiro de sangue vai atrair mais feras selvagens, que eles precisam encontrar um pouco de grama e de vinhas, e assim eles vão conseguir arrastar o javali e limpar ele na praia, e o Lisai diz que isso é uma boa ideia, e pensa que aqueles que fazem coisas pelas costas dos companheiros para matar eles são apenas ovelhas negras, e a morte para essas pessoas não é uma coisa para se lamentar, mas que aquele garoto ali, o Tim, ele é uma pessoa poderosa e decisiva em matar com uma boa capacidade prática de combate. Tempinho depois eles estão puxando uma corda feita de vinhas que eles fizeram, e com isso eles vão levando o javali pra praia, e a Yami fala que finalmente eles conseguiram fazer isso, que ela já tá exausta, e o Tim se pergunta o que tá acontecendo com o corpo dele, e então de repente ele acaba desmaiando, e a Yami vai correndo pra poder ajudar ele, e o Lisai diz que o corpo dele tá muito quente, que parece que ele tá com febre, e eles vão olhando aquele ferimento na barriga do Tim, e a conselheira se pergunta quando foi que isso aconteceu com ele, e a Yami fala que aquela ferida parece estar inflamada, e o Lisai pensa que sem remédios a inflamação pode ser fatal, que estima-se que existe centenas de espécies de bactérias nas presas do javali, e ao ser arranhado pela presa do javali, mesmo um pequeno ferimento pode causar infecção e a morte se não for desinfectado, e a Yami pergunta no que o Lisai tá pensando, que se eles não desinfectarem a ferida do Tim agora vai ser tarde demais, e o Tim fala que ele vai tirar uma soneca ali primeiro, que talvez ele fique bem depois que ele acordar, e pensa que numa situação como essa, o que eles vão usar para desinfectar essa ferida, e a Yami briga com o Tim falando pra ele levar isso a sério, que se a ferida dele infeccionar ele pode pegar um tétano, e o Tim pensa que se ele realmente pegar o tétano, ele pode acabar morrendo, mas ele fala pra Yami não se preocupar que ele vai ficar bem, e o Lisai fala que o Tim tá com febre e a ferida deve ser desinfectada imediatamente, e a Yami pergunta o que eles devem usar para desinfectar, que nem sequer eles têm água limpa ali, e isso o Lisai pergunta qual a relação dela e do Tim, se eles são namorados ou algo do tipo, e a Yami fica sem entender porque ele falou isso de repente, e o Lisai fala que existe um método antigo para desinfectar, e a Yami fica empolgada e pergunta pra ele o que é, e o Lisai fala que ela vai ter que usar a urina dela, que esse vai ser o único jeito de salvar o Tim. Continuando a história, depois daquilo ali um tempinho se passa e o Tim vai acordando e se pergunta onde é que ele tá. De repente a Yami aparece falando que o Tim finalmente acordou, que é pra ele beber um pouquinho de água de coco pra ele poder se hidratar, e ela começa a dar uma ajuda pra ele beber a água. Então o Tim pergunta quanto tempo ele ficou inconsciente e ela fala que mais ou menos 20 horas. Nisso ele percebe que a Yami fez um curativo nele e ela fala que rasgou um pedaço da camisa dela pra poder fazer aquilo pra ele, e o Tim agradece por isso e pergunta se ela também limpou a ferida dele, se ela encontrou alguma água limpa, e ela fala que não encontrou nenhuma fonte de água e que não é pra ele ficar perguntando sobre isso, mas ele fica querendo saber e pergunta como exatamente ela limpou a ferida dele. Nisso ela fica envergonhada e diz que teve que usar a urina dela. Ah, é verdade, como eu poderia ter esquecido desse método? Esse método pode ser usado em emergências quando uma fonte de água limpa não pode ser encontrada, e se eu me lembro bem, quase não há bactérias na parte central onde se concentra a urina, e o sistema urinário tem uma função bactericida, exceto, é claro, pelas pessoas que têm doenças urinárias. E aí a Yami pergunta se o Tim não tá bravo com ela, e ele diz como é que ele ficaria bravo se ela salvou a vida dele, só se ele fosse hipócrita, e pergunta se foi ela que teve protegendo ele esse tempo todo que ele ficou desacordado, e ela fala que tava com medo da ferida dele ter inflamado, e que eles não têm antibióticos e nem remédios pra estancar o sangramento, que se a ferida ficasse pior as consequências seriam graves, então ela teve que proteger ele. Então ela ficou comigo por mais de 20 horas sem dormir, desde a infância até a idade adulta. Eu posso contar nos dedos todas as pessoas que se importaram de verdade comigo, e o Tim agradece
agradece a ela por ter cuidado dele esse tempo todo, e a Yamin fala pra ele que ele pode chamar ela de Xiaomin, que na China isso é tipo um tratamento pra chamar as pessoas próximas, por exemplo, o Joãozinho, como se fosse no diminutivo, e ela diz que o Tim não precisa ficar falando tão formalmente assim com ela, até porque ele salvou ela várias vezes e ela apenas ajudou ele dessa vez. Nisso o Tim pede pra ela ajudar ele a levantar, e de repente o Lee Sai aparece e fala que ele finalmente acordou, e diz pro Tim que ele não precisa ser tão formal assim com ele, que assim como ele fez com a Yamin, o Tim pode chamar ele de irmão Sai, mas o Tim percebe que tem outras pessoas ali, e essa menina cumprimenta o Tim falando que ela é da turma 1, que o nome dela é Tom Yao, já o nome daquela mulher ali é Zixin, que se não fosse pela ajuda dela ela teria se afogado, e agradece ao Tim pelo porco assado que ele caçou. Mas o que? Porco assado? Do que ela tá falando? E o Sai diz que ontem à noite eles acenderam uma fogueira na praia, e a luz da fogueira acabou atraindo elas duas, que quando o navio afundou, a Zixin e a família dela foram separados e agora eles não sabem o paradeiro, e o Tim fala que contando que os membros da família dela escapem pra ilha, eles se encontrarão mais cedo ou mais tarde. Nisso a Tong fala que ouviu falar dos feitos históricos do Tim, que ela não esperava que ele fosse tão poderoso assim, que ele acabou até com o javali com as próprias mãos, e a Yamin fala pra ela que eles nem são da mesma turma e ela conhece bem o Tim, mas a Tong fala que eles só descobriram como o Tim é de verdade quando eles chegaram ali, que ela nem fazia ideia que tinha esse tipo de pessoa. Bom, deveria haver outros sobreviventes na ilha, não só nós. Havia mais de 3.000 pessoas dentro daquele navio. Se nós conseguimos chegar até essa ilha, porque eles não poderiam também. E o Tim percebe o Rufem deitado ali na frente dele, e o Sai diz que o que o Rufem fez ontem foi um exagero, mas que agora ele aprendeu uma lição, e acha que a briga deles deve terminar ali, porque eles são os únicos sobreviventes até agora, então é melhor se manter em paz. Parece que o Sai tem razão, aquele Rufem é um cara problemático. Bom, desde que ele seja honesto a partir de agora eu não pretendo fazer nada com ele, mas se ele ousar me atacar pelas costas novamente, ele já era. E aí eu me pergunto por que o Tim tá se levantando, que o ferimento dele ainda nem foi curado, e fala pra ele descansar um pouco, e ele fala que aquilo não foi grande coisa, até porque a ferida dele já foi cicatrizada, e o Sai diz que, como esperado, o corpo de um jovem se recupera muito rápido, e fala pro Tim que ele vai explicar o que aconteceu nesse tempo que ele ficou apagado. Fala que graças ao fato das lanças dos indígenas serem feitas de pedra, eles conseguiram acender uma fogueira ontem à noite, que a temperatura da ilha estava muito alta, acima de 30 graus, então eles teve que cavar um buraco fundo na praia para poder enterrar a carne, já que a umidade é intensa e a temperatura é um pouco baixa, o que pode prolongar a deteriorização da carne suína por até 3 dias. Quando eles acenderam a fogueira pela primeira vez, eles pretendiam usar a fumaça e atrair os navios e aviões que passavam, mas como resultado não aconteceu nada. E a Yamin fala que não é como se isso tivesse sido à toa, que pelo menos eles atraíram a Zixin e a Tom Yao, mas parece que ela não se dá tão bem assim com a Tom Yao, e ficam discutindo ali atrás enquanto o Tim degusta a carne, mas de repente ele percebe algo na floresta, e rapidamente ele já vai pegando o machado dele, e a Yamin pergunta o que há de errado. Façam silêncio, parece que tem alguém aqui, eu tenho certeza que eu vi alguém passando, vamos, se você não quiser morrer, saia imediatamente. Mas eles percebem um silêncio vindo da floresta, e a Yamin pergunta se ele realmente viu certo, que o ferimento dele ainda não tá curado, então provavelmente ele deve estar vendo coisa, e o Tim fala que não viu errado, que ele com certeza viu uma pessoa. Vamos, se você não sair daí imediatamente, eu vou entrar e acabar com você. E de repente eles veem um pé saindo da floresta, e a pessoa diz que tá sozinha, que ela nem tem arma e não tá ali pra causar problemas, e a Yamin diz que provavelmente ele é um sobrevivente, e isso o Sai vai tentando conversar com ele em inglês. Peraí, isso é estranho, por que um sobrevivente sairia da selva? E o cara vai cumprimentando eles e olhando em volta, e pergunta quem é o Sai, e ele fala que são sobreviventes do navio, e pergunta quem é aquela pessoa, e ele diz que também é um sobrevivente do navio, que o nome dele é Jack, e a Yamin fica observando ele de longe e pensa que o Jack tá ali, mas cadê a Rose? Quem entendeu a referência, hein, rapaziada? Nisso o Tim começa a falar inglês com ele e pergunta se ele tá ali sozinho, e a Yamin pensa que o inglês do Tim é realmente muito bom, mas que isso é estranho, porque se ela não tiver enganada, as notas no Tim em inglês na escola eram péssimas, e o Jack fala que na verdade ele tava com a namorada dele, mas ela não conseguiu nadar até a costa, e a Yamin pensa que o filme é um pouco diferente da vida real, que no filme a Rose que finalmente foi resgatada, mas na realidade a Rose foi levada pelo mar, e fala pro Jack que em um naufrágio tão grande, nem todos podem conseguir sobreviver e que ele teve sorte de sobreviver, e o Jack agradece por ela estar tentando confortar ele, e em seguida pergunta quantas pessoas tem no grupo deles, e o Sai fala que é apenas as pessoas que ele tá vendo ali, que a propósito um dos companheiros dele foi conferido, o Rufem lá, e o Jack pergunta se ele tá gravemente ferido e como ele se machucou. O Sai diz que a lesão é bem grave, que não sabe se o Rufem vai conseguir sobreviver, e o Jack começa a lembrar e diz que tem algo que pode ajudar, que aquele remédio ali é um anti-inflamatório que talvez possa ajudar, e o Sai pergunta onde foi que ele achou aquilo, no qual ele responde que pegou um resfriado enquanto viajava pela China, e o balconista da farmácia recomendou ele a levar aquilo ali, então ele guardou aquele remédio com ele, e o Sai diz que isso é ótimo, que ele só vai precisar de 5 cápsulas, e pensa que se a pessoa não tiver ferida, ela não vai saber o qual valioso é o medicamento anti-inflamatório, que naquela ilha deserta esse frasco de medicamento
medicamento anti-inflamatório equivale a um ouro, e o Jack fala que eles podem ficar com aquele medicamento, que ele não vai usar de qualquer maneira, e a conselheira agradece pela bondade dele, e ele fala que não tem problema. Nisso, Lisai pergunta se ele já comeu e convida ele para se juntar a eles, então eles se reúnem em volta da fogueira, e o Jack pergunta que tipo de carne é aquela, no qual a Yamin fala que é de javali, que ele não precisa se preocupar, e ele pergunta onde eles conseguiram carne de javali naquele lugar, e ela diz que obviamente eles caçaram o javali, que pra ser mais exato foi o Tim que acabou com o javali sozinho. Nisso, o Jack fica impressionado com a força do Tim, e o Lisai pergunta se o Jack quer se juntar ao time deles, e ele fala que tá tudo bem, que ele aceita, e o Lisai dá as boas-vindas pra ele e vai entregando um pedaço de carne. O Jack responde dizendo que ele que tem que agradecer por acolher ele, mas de repente a Tom e a Yamin ficam devorando todos os espetinhos de carne ali, e só aquelas duas já acabou com as carnes quase tudo, e o Jack vai comendo a carne dele ali bem de boa. Ei Jack, o que você comeu nas suas últimas refeições? E o Jack diz que encontrou muitos cogumelos e frutas silvestres, que nos últimos dias ele vem dependendo dos cogumelos e frutas silvestres para saciar a fome dele, e que aliás ele encontrou um riacho naquela floresta, que a água daquele riacho é doce e a pessoa pode beber tranquilamente, e o pessoal fica surpreso se perguntando se realmente há água doce naquela ilha. E isso Lisai pergunta se ele ainda se lembra de onde fica aquele riacho, no qual o Jack responde que lembra muito bem, e o Lisai, como não é bobo, já pergunta se o Jack pode levar eles até lá, e o Jack diz que pode fazer isso. Você disse que viu um riacho na floresta, mas quando a gente entrou nós não vimos nada lá dentro. E o Jack fala pro Tim que provavelmente eles não encontraram o lugar onde fica esse riacho, que ele fica num lugar bem escondido dentro da floresta. Ah, então você tá dizendo que é um riacho bem escondido. Então como foi que você descobriu ele, hein? Nisso o Jack fica meio sem jeito e fala que foi uma coincidência, que ele encontrou por pura coincidência. E aí a Yamin começa a chamar a atenção do Tim segurando no braço dele e cochicha pra ele falando se realmente há um riacho nesse bosque. Eles só vão descobrir se forem lá ver. Esse cara tá um pouco estranho. Na selva perigosa ele consegue encontrar cogumelos e frutos silvestres sozinho. Além disso, ele encontrou um riacho e não parece ter ferimentos. Isso é realmente muito estranho. Parando pra pensar, ele diz que não comia há dias, mas ele só comeu um pedacinho de carne. Nisso, ele sai falar pro Jack que mais tarde ele tem que levar o pessoal ali até o riacho. Mais tarde? Eu não acho que precisamos esperar por tanto tempo. Nisso, a Yamin segura o Tim falando que ele ainda tá ferido, que ele não pode ir pro riacho desse jeito. E o Jack pergunta se ele realmente tá ferido. É uma leve ferida no meu peito que eu tive quando tava caçando o javali, mas você não precisa ficar se preocupando comigo. Ao invés disso, vamos lá naquele lago que você tá falando. E o Jack concorda e fala que tá tudo bem. Nisso, um tempinho se passa, e o Jack junto com o Tim vai caminhando pela floresta. Ei Jack, quanto tempo falta até chegarmos lá? E o Jack responde falando que falta pouco. Diz que na verdade o Tim pode trazer o pessoal junto com ele, que o pessoal parecia estar um pouco preocupado. E naquele momento a Yamin e a Tom estavam querendo ir com o Tim. E o Tim fala pro Jack que na verdade aquelas pessoas não precisam ir com ele, mas pensa que só tá fazendo aquilo pela segurança delas. Nisso o Jack começa a dar um sorriso e fala que tá tudo bem se ele quer ir sozinho. E eles continuam caminhando por um tempo. E o Tim pergunta quanto tempo eles vão ter que ficar caminhando. O Jack fala que já tá quase lá. Já tá quase lá, já tá quase lá. Você disse que era só meia hora de viagem, mas já estamos caminhando há mais de 40 minutos. E o Jack fala que talvez ele tenha se enganado na estimativa, mas que tá muito perto, é logo ali na frente. E começa a apontar pra frente e diz que é bem ali. Ele falou que a fonte fica aqui, mas onde é que tá a fonte? Eu não consigo nem escutar o barulho de água. E o Tim pergunta onde é que é, no qual o Jack responde que é logo ali embaixo. E pergunta se o Tim não consegue ver. Fala que o riacho tá logo ali dentro do buraco e ele presume que aquilo seja água subterrânea. Nisso o Tim começa a olhar lá pra baixo. Peraí, mas o que é aquilo ali? Essas coisas brancas, será que eu tô vendo coisa? Aquilo são realmente esqueletos? Nisso de repente um pessoal aparece falando em inglês e um deles fala que o Tim agora já era. Então o Jack começa a se aproximar dele pelas costas e logo em seguida dá um empurrão nele e o Tim começa a cair no buraco. Mas aqueles caras... Então o Tim se esbagaça lá embaixo. Cara, isso doeu pra caramba. Nisso o Tim começa a escutar o pessoal conversando lá em cima. E o Jack fala que eram 3 homens e 4 mulheres. E que um deles estava gravemente ferido e inconsciente. Que agora que um dos homens foi empurrado por ele pra dentro daquele poço, eles só vão precisar lidar com mais um homem e 4 mulheres. E os caras falam que o Jack realmente mandou bem dessa vez. E o Jack diz pra eles que tinha muita carne de javali lá, que vai ser o suficiente pra durar pelo menos 3 dias. E o outro cara fala que isso é maravilhoso. Essa não, aqueles caras vão ir atacar as meninas e o Lisai. Ainda bem que eu consigo mexer um pouco as minhas pernas e os meus braços. A minha coluna vertebral parece que não foi danificada também. Esse lugar tá cheio de caveiras, parece que isso é uma vala. O Jack e os seus cúmplices não estão apenas visando a mim, mas também estão querendo atacar as meninas e o Lisai. Se eu não conseguir votar imediatamente, o Lisai e aquelas meninas não vão conseguir lidar com aquele grupo. E o Tim tenta levantar, mas
ele acaba caindo. Pelo visto eu realmente não consigo me mexer. Mas talvez se eu fizer isso... Caramba, isso é realmente muito difícil. Eu tenho que ver se tem algo aqui em volta que possa me ajudar. Peraí, mas aquilo é uma poça? Então esse é o riacho de que o Jack tava falando. Mas peraí, aquele cogumelo seria possível? Não, eu não tô enganado, é realmente ele. Nisso o Tim começa a sentir uma dor nas costas. Realmente não consigo me levantar agora, eu vou ter que ir me arrastando. Mas se eu for me arrastando devagar, eu vou conseguir chegar até aquele cogumelo. Eu não sei quantas bactérias estão agarradas nos ossos dessas caveiras. Mas agora que as minhas feridas entrarem em contato com esses ossos, eu não posso mais evitar. Com certeza eu vou ficar infectado. Aquele cogumelo vermelho tem propriedades anti-inflamatórias e desintoxicantes. Talvez haja uma possibilidade de sobrevivência. Mas pra isso eu vou precisar... E de repente uma centopeia pequenininha começa a andar na frente dele. E o Tim já esmaga ela com o crânio da caveira. Se eu não estiver enganado, esse cogumelo vermelho tem poros na sua superfície. Ele é tão liso e brilhante, não sei porquê, mas tá me lembrando uma pedra. Bem, mas conforme eu toco nele, não parece ter uma textura de pedra. Nisso, o Tim começa a puxar o cogumelo da terra. Esse cogumelo não parece ter cheiro de nada. Eu não posso ficar enrolando tanto, deixa eu comer logo isso. E de repente começa a sair uns poros daquele cogumelo. E o Tim não tá nem aí, ele já começa a jogar tudo pra dentro. Parece que o meu corpo atingiu seu limite, eu não tenho mais força. Esse cogumelo vermelho é ligeiramente amargo, mas depois de um tempo ele começa a ficar doce. E agora que eu o comi, eu consigo sentir o cheiro dele. Peraí, mas o que é essa sensação? Por que a minha garganta tá queimando tanto? O que é isso? Eu já sei, não me resta escolha. Eu vou ter que fazer isso, eu não tô aguentando essa queimação. Eu espero muito que essa água não tenha bactérias. Eu não posso ficar enrolando, eu tenho que arriscar. Eu não tô entendendo, mas o que é essa sensação no meu corpo? É tão fresco e quente ao mesmo tempo. O que tá acontecendo? E então o Tim começa a dar um grito bem alto. E a cena corta pra praia onde Tim e os colegas dele tava. Nisso, o Jack fez todo mundo ali de refém. E fala pro Lisai que aconselha ele a baixar a arma dele. Porque se ele não percebeu a situação ali, o time dele já era. E que o Tim não tá mais ali com ele e o outro amigo dele tá ferido. E o Lisai sozinho não vai dar conta deles. E o careca fala que ele não precisa ficar conversando com o Lisai, que é apenas pra acabar logo com ele. Nisso a cena volta pra dentro daquela caverna. E realmente pensei que aquela queimadura do cogumelo vermelho ia acabar comigo. Peraí, mas essa sensação e as feridas das minhas costas também não tá doendo mais. E o Tim começa a escutar um barulho vindo de lá de cima da caverna. Mas que barulho é esse? Quem é que tá fazendo isso? E ele vai olhando em direção ao mato. Peraí, como foi que a minha visão e a minha audição ficou tão boa desse jeito? Nessa distância eu ainda consigo ver aquele inseto? Como isso é possível? E eu consigo sentir, o meu corpo ficou um pouco diferente. Bom, mas agora não é hora de ficar pensando, eu tenho que sair logo daqui. Aquelas videiras de erva devem estar a 4 metros de altura do fundo do poço. É realmente muito alto para conseguir alcançar aquelas videiras daqui. A superfície da pedra rochosa é irregular, mas se ela estiver completamente seca eu posso tentar escalar. Como eu esperava, a superfície está coberta de musgo e tá bem escorregadio de subir. Mas talvez eu consiga escalar se eu pegar nas partes que não tem musgo. Realmente tá funcionando. É inesperadamente mais fácil do que eu imaginava. Mesmo que eu não consiga me apoiar muito com os pés, eu consigo apoiar firmemente as minhas mãos e segurar o meu corpo. Isso é incrível, todos os 5 sentidos do meu corpo melhoraram. E eu devo isso graças à ajuda daquele cogumelo vermelho. Bom, mas é uma pena que só tenha encontrado um daqueles cogumelos vermelhos. De qualquer forma, eu dei sorte de ter comido um deles. Agora é hora de sair daqui. Nisso a cena corta pra um dos caras do Jack, e ele vai lutando contra o Lisai, e toda aquela galera começa a ir pra cima dele, e o Lisai começa a ter dificuldade pra lidar com aqueles caras. Nisso um deles fala que o Lisai agora já era, e já vai dando uma paulada no braço dele, e naquela paulada o Lisai voa pra longe perto do mar, e ele fala que aqueles caras são um bando de covardes, e aquele careca fica rindo falando pra acabar de vez com o Lisai, que uma vez que todos os homens daquele grupo for de arrasta pra cima só vai sobrar as mulheres, e com relação às mulheres, eles têm planos especiais pra elas. Nisso a Yami fica brava e fala pra aquele careca se afastar dela, que ele é nojento, e depois dela falar isso, o careca joga ela no chão, e a Yami pergunta por que ele fez isso, e de repente aquele careca começa a rasgar a camisa dela, e a Yami desesperada começa a chamar pelo Tim pra ele ir ali salvar ela, e o careca fala que o amigo dela caiu dentro de um buraco, que agora ele já deve estar morto, mas que não é pra ela se preocupar tanto, que agora ela vai se divertir um pouco com ele, e a Yami fica gritando dizendo pra aquele careca sair dali, e o careca pergunta por que ela tá tão brava desse jeito, que é pra ela ficar tranquila que ele vai cuidar muito bem dela, mas então de repente algo acerta a cabeça do careca, e parece que foi uma pedra que acertou a cabeça dele, e ele começa a cair no chão, e o Jack começa a olhar ao redor perguntando quem foi que fez isso, que é pra ele aparecer, começa a olhar pra dentro da floresta ali pra ver se vê alguém, fala que se aquela pessoa não quiser ir de arrasta pra cima é pra sair imediatamente, só foi ele falar e alguém sai de repente dos matos. Seus bandos de covardes, parece que eu cheguei a tempo. Jack, você não achou que tinha se livrado de mim, achou? Agora vamos brincar um pouco. Nisso a Yami e o pessoal fica feliz por ter visto o Tim ali, e o careca fala que achava que ele já tava morto, que não esperava que o Tim tivesse tanta sorte assim. Nisso ele já vai pegando o machado da mão do Jack, e fala que se o Tim não for de arrasta pra cima no buraco, agora ele vai ter a chance de fazer isso por ele. Mas o Tim com facilidade se esquiva do ataque do careca, e logo em seguida já dá uma pancada na costela dele, e o careca tenta revidar, mas o Tim se esquiva rapidamente, e na sequência já dá uma bicuda na cabeça dele, e o careca começa a voar
pra longe. Nisso o Tim já aparece em cima dele preparando a cotovelada e já vai dando uma cotovelada no gogó do cara. E o careca começa a tossir sem parar. E o Jack pergunta o que o Tim fez, que a cartilagem da laringe se desfaz e comprime a traqueia. E por causa daquele golpe o companheiro dele não tá conseguindo respirar. E o Jack pensa que o Tim é realmente muito forte, mas que obviamente ele empurrou ele pra dentro daquele poço, que é realmente surpreendente que ele tenha caído lá e não tenha morrido. Nisso o Tim vai se aproximando dele e ele começa a implorar pela vida. E rapidamente os outros companheiros do Jack vai indo pra atacar o Tim pelas costas. E o Tim, mó de boa, vai se esquivando de todos aqueles ataques. É impressão minha, os movimentos dessas pessoas parecem ser muito lentos. Na verdade eu acho que não é isso, é porque eu fiquei mais rápido. E o som dos ataques deles revela a trajetória da arma. Aquele cogumelo vermelho realmente me ajudou muito, mas como esperado eu não posso ficar apenas desviando do golpe desses caras. Olha só, mas o que temos aqui? Parece que isso vai servir. E o Tim já vai jogando o machado na direção dos caras, e aquele machado pega bem nos peitos de um deles, e rapidamente o Tim já vai correndo pra cima dele, e logo em seguida já tira o machado do peito do cara, e enquanto faz tudo isso ele vai desviando dos ataques do pessoal. Vocês realmente estão tentando me acertar, não é? É inútil vocês tentarem. Nisso o Tim já dá uma cutucada na cabeça do cara, não importa o qual afiado seja esse machado, afinal de contas é apenas um machado feito de osso. Caso contrário, se isso fosse feito de ferro, por exemplo, o coco desse cara já era. Nisso, o outro cara vai indo pra atacar o Tim pelas costas, e o Tim com o instinto superior já desvia do ataque dele. Eu acho que eu vou parar de brincar com vocês, já tá na hora de acabar com isso. E o Tim já vai dando a cotovelada na barriga do cara, e o cara acaba caindo depois daquela pancada, mas de repente ele vai se levantando e fala pro Tim se afastar dele, e só foi o cara falar isso, alguém de repente dá uma lançada na barriga dele, e não foi ninguém menos que o Lisai, e ele fica descontrolado ali atacando o cara várias vezes, e o Tim acaba segurando a lança falando que já é o suficiente, e o Lisai não quer nem saber e já começa a atacar o Tim também, e o Tim pergunta se o Lisai perdeu o juízo porque que tá atacando ele. Nisso o Lisai começa a voltar assim e olhar a situação em volta, e depois que ele percebe que ele mandou o cara de arrasta pra cima, ele cai no chão, e de repente ele começa a chorar. Parece que essa foi a primeira vez do Lisai acabando com alguém, um duplo golpe visual e emocional. É normal ter um bloqueio mental depois disso, mas eu não sei o que eu posso falar pra ele pra tentar confortá-lo. E o Tim fala pro Lisai que ele não precisa ficar daquele jeito, que aqueles caras eram maus e eles mereciam aquilo, e logo em seguida já vai olhando pro Jack, e o Jack fala que já tá na hora dele sair dali. Ei Jack, você realmente tá tentando fugir de mim? Você não acabou de ver o que aconteceu com seus companheiros? Parece que você não tá entendendo a situação aqui. E o Jack já grita desesperado falando que ele foi obrigado a fazer aquilo, que aquelas pessoas iriam acabar com ele se ele não fizesse, e pede pro Tim deixar ele vivo e sair dali, que se o Tim deixar ele vivo ele com certeza não vai falar pra ninguém o que aconteceu ali. Então ele promete e jura que não vai contar pro Davis o que o Tim fez hoje, e o Lisai escutando a conversa pensa quem é esse Davis, e se pergunta se o Jack tem um cúmplice. Nisso ele já encosta perto do Tim e pede pro Tim interrogar o Jack, e o Tim não quer nem saber, já dá uma bicuda na cabeça do Jack, e ele fala que isso dói muito. Eu acho que eu preciso mostrar pro Jack quantos tubarões há nesse mar. Venha, vamos dar uma volta. E o Jack pergunta pro Tim o que ele vai fazer com ele. Não é você que faz as perguntas aqui, fique quieto. E o Jack diz pro Tim largar ele. Ah, você quer que eu te largue? Tá bom então, beba um pouco de água pra você se refrescar. E o Jack fala que o Tim não precisa fazer isso com ele. Jack, parece que você não percebeu o que eu tô tentando fazer aqui, olhe pra frente. E o Jack já fica desesperado falando pro Tim poupar ele, que ele não quer morrer. Ah, você quer que eu te poupe? Tá bom, eu posso te dar uma chance, mas tem uma condição, você vai ter que responder todas as perguntas que eu te fizer com sinceridade, entendeu? E o Jack fica desesperado olhando pros tubarões e diz que vai fazer tudo o que ele quiser. Vamos começar, quantas pessoas há no seu grupo? E o Jack responde falando que só há 5 pessoas. Parece que você não tá sendo tão sincero assim, hein? E o Jack fala pro Tim esperar um pouco, que ele falou a verdade, que na equipe dele só há 5 pessoas. Ah, na sua equipe há 5 pessoas, mas você não entendeu a minha pergunta. Eu quero saber quantos de vocês há no total. E o Jack fala que se ele não tiver enganado, há pelo menos 20 pessoas. 20 pessoas? Onde é que os outros estão agora? E ele responde falando que estão na costa leste. Você vê aqueles tubarões bem ali? Me diga tudo que você sabe. E se eu perceber que você tá mentindo pra mim, eu vou fazer questão de te dar de comida pra aqueles tubarões, entendeu? Continuando a história, o pessoal fica olhando lá da costa pro Tim e pro Jack. Nisso, Lisai pergunta quantas pessoas o Jack já devorou. O Jack fala que, se ele não se engana, foram 3 pessoas, e que ainda o time dele conseguiu raptar umas outras pessoas. O quê? Você disse que seu time capturou algumas pessoas? O Jack diz que o Davis que obrigou eles a fazerem isso, para que eles pudessem degustar aquelas pessoas mais tarde. O Lisai fala pro Jack que ele e a equipe dele são um bando de animais. Então, quantas pessoas vocês prenderam no total? Jack fala que foi mais ou menos umas
20 pessoas. Mas o que? Vocês prenderam todas essas pessoas para depois devorar elas? Ele responde falando que não encontraram mais nenhum alimento e que eles não tiveram escolha. Nisso, o Sai começa a ir na direção dele falando que eles são um bando de animais desprovidos de consciência. O Jack grita falando que eles não podiam fazer nada, que se eles não comessem eles iriam morrer de fome. Depois que o Jack fala isso, o Tim já fica com raiva e segura no pescoço dele. E logo em seguida começa a fazer uma quiropraxia nele. Esse cara, ele merecia isso. Vamos ver se você gosta da sensação de ser devorado também. E os tubarões lá atrás começam a atacar o Jack. Nisso o Tim vai voltando pra costa da praia. A Yamin fala que tá muito feliz em ver ele. De repente o Tim começa a tirar a camisa dele. Fala pra Yamin que ele pode vestir aquela camisa ali, apesar de estar um pouco rasgada. Ela pergunta o que ele vai usar se ele der aquela camisa pra ela. E o Tim começa a olhar pra aqueles caras. Não tem problema, eu acho que isso vai servir. Nisso ele vai lavando a roupa do cara no mar. Logo em seguida vai colocando a roupa. Fala pra Yamin que agora ela pode vestir a camisa dele, que ele vai ficar com aquela ali. Nisso ele sai e fala que o Jack finalmente foi de arrasta pra cima, mas que não era pro Tim ter acabado com o Jack assim tão rápido, que se tivesse deixado ele vivo pra responder mais algumas perguntas, ele teria dado a localização do Davis. Tá, e se ele tivesse dado a localização? E depois? Nisso a Zishin aparece perguntando se eles vão salvar aquelas pessoas que estão presas. O Lisai fala que salvar as pessoas é uma boa escolha, mas o Davis tem mais de 20 homens, e se pergunta se só ele e o Tim vão conseguir derrotá-los. A conselheira pergunta então o que eles vão fazer, se eles vão ficar parados ali, que aquelas pessoas que o Davis prendeu provavelmente são estudantes também. Pergunta pro Tim por que ele não tá falando nada e que ele também era um soldado antes, que os soldados devem proteger o seu povo e são as pessoas que gastam dinheiro para apoiar os soldados. Eu não diria que eu sou um soldado propriamente dito. Eu me alistei no exército da divisão F. A conselheira pergunta o que é a divisão F. Apesar de ter uma nacionalidade chinesa, eu participei da legião estrangeira. É aquela em que a taxa de eliminação é basicamente 99%. Apenas um número reduzido de pessoas conseguem passar pelo processo de seleção. A conselheira fica em choque depois de ouvir isso. Nisso a Yamin fala pra ele que a legião estrangeira parece ser uma grande coisa. O Tim fala que ele era um mercenário. Pensando um pouco, a conselheira diz que essa legião é reconhecida na China como a ZF. O Tim, depois de completar 3 anos de treino como recruta, foi promovido a sargento. Um ano mais tarde ele foi promovido novamente, que aquele posto que ele recebeu era o mais prestigiante que um chinês poderia alcançar na legião estrangeira. Eles eram os oficiais do corpo selvagem. Se o Tim tivesse ficado na legião estrangeira F, ele poderia realmente ter sido reconhecido por todo o país e obtido várias conquistas. Eu me alistei nesse exército apenas para ganhar dinheiro. Eu não tenho sentimentos nobres do exército chinês, mas salvar a vida dessas pessoas é realmente algo que eu posso considerar. Não importa quantas pessoas o Dave capture, mais cedo ou mais tarde eles vão ficar sem comida. Parando para pensar, eu só tô aqui devido àquela missão, o contrato que eu assinei com aquela pessoa durante meu tempo no exército. Depois disso, eu fui um desertor da Legião Estrangeira F. Em seguida, eu regressei ao meu país e me tornei um estudante júnior da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa. Vamos lá, já acabamos com 5 deles, agora não tem mais volta. É pouco provável que eles não venham procurar por essas pessoas. Em vez de sermos passivos, devemos tomar a iniciativa e atacar eles primeiro. Parece que nós conseguimos obter alguns itens do Jack e do pessoal dele. De repente, o Lisai aparece perguntando pro Tim que ele realmente concordou em salvar aquelas pessoas e pergunta se ele estava testando eles. Essa vai ser uma operação perigosa, as pessoas envolvidas devem estar unidas. Caso contrário, não só prejudicará a si próprio, mas também os outros. Senhorita Zishin, o que você pensa sobre isso? Ela começa a gaguejar falando que também concorda. A Zishin, ela tinha parado de falar durante a discussão sobre salvar as pessoas agora há pouco. Ela parece estar morrendo de medo e apavorada, mas por quê? Nisso, Lisai diz que o Rufei ainda tá ferido e em coma, que tem que deixar alguém ali para poder cuidar dele. Pergunta pra Zishin se ela não poderia fazer isso. Ela responde sem pensar 2 vezes que gostaria de fazer isso, que aliás ela vai ir ali ver como é que tá o Rufei. Então o Lisai fala pro Tim que agora eles precisam descobrir exatamente onde é que tá o Davis. O Jack já deu a localização geral deles, não vai ser difícil encontrá-las. Afinal, quanto mais pessoas existem, mais rastros eles deixam. Bom, encontrar essas pessoas vai ser fácil, mas o que vamos fazer depois de encontrá-las? Ei, Lisai, que horas são agora? Ele fala que é 1h da tarde, não podemos mais ficar enrolando, temos que agir imediatamente. A conselheira pergunta por que o Tim tá querendo ir tão rápido. Ei, Zishin, já que você vai ficar aqui, segura essa lança pra você poder se defender. Nós também deixamos alguns cocos pra você. Essas dúzias de coco são suficientes pra você se hidratar. E se você ficar com fome, desenterre a carne de javali e asse ela. A Zishin começa a gaguejar novamente e agradece a ele. Nós não podemos deixar isso pra amanhã. 5 pessoas do grupo deles ficaram fora a noite toda. Inevitavelmente, o pessoal do Davis vai ficar de vigilância. Portanto, se nós formos agir, só poderemos fazer isso agora. Só temos essa chance. O Lisai diz que isso é verdade e pergunta pro time o que eles vão fazer agora. Pouco menos de 2 horas se passam e eles vão entrando naquela floresta. Esperem um pouco, tem algo de estranho aqui. Façam silêncio. Nisso eles vão prestando atenção no barulho que o Tim ouviu. Parece que eu não escutei errado, tem alguém ali na frente. Eles vão se aproximando dos arbustos. Venham rapidamente, não façam muito barulho. O pessoal lá atrás, apesar de não ter escutado nada, ele simplesmente obedece o que o Tim fala. Então
Então eles começam a escutar uma voz de uma pessoa. A Yami começa a olhar pra dentro dos matos pra onde tá vindo esse barulho. E ela vê uma mulher correndo de um dos caras do Davis. O cara consegue alcançar ela e faz o cabedon com ela, só que na árvore. Ele chama ela de Shirley e pergunta quando ela e o Jack vai terminar. Ela pergunta pro Miller se ele tá tão ansioso assim pra que ela termine com o Jack. Ele diz que com certeza que se ela terminar com o Jack, eles não vão mais precisar se esconder desse jeito. A Yami fica surpresa escutando a conversa deles. Diz que o Jack que eles estão falando provavelmente não é o mesmo Jack que o Tim eliminou. Que o pobre do Jack é o homem azarado. Ele deve estar trabalhando duro lá fora e a namorada dele tá fazendo esse tipo de coisa. Ela fica pensando ali pra aquelas pessoas pararem de fazer isso porque tem outras pessoas olhando eles. Nisso o Tim já aparece do lado dela. Yami, o que você tá fazendo, hein? Nisso ela já toma um susto. Todos vocês vão ali pra trás, eu tenho que revelar o meu plano. Então eles se reúnem um pouquinho longe daquele lugar. O Lisai fala que aquelas duas pessoas provavelmente são homens do Davis e pergunta o que eles vão fazer agora. Vocês quatro têm que fingir que estão passando por sobreviventes pra atrair a atenção daqueles dois. E no momento que aquelas duas pessoas perceberem vocês quatro, vocês devem correr o mais rápido que puderem. E a Yami pergunta enquanto a ele, eu vou me esconder esperando uma oportunidade pra atacar eles. Se aqueles dois forem atrás de vocês, eu posso acabar com eles. Mas se eles forem pedir ajuda, eu vou estar no meio do caminho pronto pra fazer uma emboscada. Nisso, os quatro começam a se aproximar do Miller fazendo a boa. A Yami começa a tossir pra chamar a atenção deles. Nisso, o Miller já vira rapidamente olhando pra eles. Ele começa a contar as pessoas que estão ali e logo em seguida vai correndo pra cima deles falando que 4 ovelhinhas foram direto pra toca do lobo. Nisso, ele sai e fala pra todo mundo correr e o Miller fala pra Shirley ir pro acampamento e pedir ajuda pro pessoal. Diz pro pessoal ali que eles são muito lentos, que já já ele vai alcançar eles. E ele já vai correndo atrás do Lisai. O Lisai grita falando pras meninas lançarem. Nisso, elas começam a jogar algo na direção do Miller e aquilo começa a cair dentro do olho dele. E o Miller fala que quando alcançar eles vão de arrasta pra cima. Enquanto foge do Miller, a Tongue fica tirando onda com a cara dele, falando que ele é muito lento. O Miller diz que com certeza aquelas pessoas estão buscando a morte. Ah, essas meninas. Bom, felizmente são 4 deles. Eles provavelmente vão conseguir acabar com o Miller. Eu só posso apostar que haja mais 20 pessoas dentro da equipe do Davis. Quanto ao nosso time, só eu e o Lisai com eficácia em combate. Se fôssemos em uma luta mano a mano, seria como se fosse ovos atacando pedras. Se eu quiser vencer, vou ter que usar uma estratégia. Vou ter que afastá-los e derrotar um por um. E o pessoal começa a caminhar perto do Tim. Um deles pergunta pra Shirley onde é que aqueles caras estão. Ela fala que eles correram pra lá, que o Miller foi atrás deles. Nisso, um deles dá a ordem pro pessoal seguir naquele caminho. E o Tim fica ali agachado só esperando a oportunidade. Nisso, ele já joga um machado de osso na direção dos caras. E o machado pega bem nas costas de um deles. O cara já vai caindo duro no chão. A Shirley fica desesperada falando que os selvagens provavelmente estão ali por perto. Um dos caras fala pra ela ficar quieta e pede pra aquela pessoa sair de onde ele tá escondido. Mas depois dele falar isso, ninguém responde ao chamado dele. Ele diz pro pessoal se dividir, pra cada um ir por uma direção. E eles começam a se espalhar e o Tim fica ali abaixadinho. Um cara fala que as plantas dessa floresta é realmente alta, mas não parece que tem alguém escondido ali. E isso o Tim vai deixando o cara se aproximar dele. Então rapidamente ele já pula pra cima do cara e pega aquele canivete que ele achou junto com o Jack. Logo em seguida já dá uma estocada no peito do cara. Na sequência o Tim já corre pra trás dele e já vai dando uma massagem no pescoço do cara. A Shirley grita falando que tem uma pessoa ali e o pessoal já vai indo pra cima do Tim. O cara ataca ele, mas ele consegue desviar e ele vai desviando de todos os ataques daqueles dois caras. Fica rindo da cara deles por eles serem tão lentos. Só naquilo ali os dois caras já parecem estar exaustos. Nisso o Tim aproveita a oportunidade e já vai pra cima deles. E o cara diz que já tava esperando por isso, que agora o Tim já era. Mas rapidamente o Tim já desvia do ataque do cara e vai indo com a faquinha pra cima do outro. Mas o cara consegue defender o ataque dele. E como o Tim é um cara imprevisível, ele já vai dando uma bicuda na barriga do cara. O cara voa longe com aquele ataque. O cara, não querendo perder a oportunidade, já vai vindo atrás dele. Mas como o instinto superior é brabo, ele já desvia do ataque do cara. Você pode ficar tentando o quanto quiser, você nunca vai me acertar. O cara fica bravo falando pra ele ficar quieto. Ficar quieto? Mas não são vocês que gostam de devorar outras pessoas? Eu sei que já vai ser a sua vez. O cara fica injuriado porque não consegue acertar um ataque no Tim. E isso o Tim já aproveita a oportunidade e vai pra cima dele. O Tim vai passando avoado pelo lado do cara. E ele já dá um ataque no pescoço do cara, ele nem percebeu o que aconteceu. Fica indignado perguntando como é que o Tim ousa fazer isso com ele. O Tim não quer nem saber, já vai pra cima dele de novo. O cara tenta dar uma espadada no Tim, mas ele defende com a faquinha dele. O cara fica assombrado perguntando como uma faquinha como essa consegue parar uma espada tão grande. Nisso o Tim não dá nem tempo dele pensar e já vai atacando ele várias vezes. E eles ficam lutando ali por um tempo. O cara já sem força pergunta se o Tim sabe Kung Fu da China. Esse cara é realmente insistente, mas eu já vou acabar com isso. Nisso o Tim começa a se aproximar dele. O cara pergunta o que o Tim quer, que se ele quiser comida ou garotas, ele pode dar pro Tim. Mas como o Tim não gosta de ficar conversando muito, ele já manda o cara de arrasta pra cima. E o outro cara fica implorando, falando pro Tim não fazer isso com ele. O Tim já dá uma joelhada no queixo dele. E logo em seguida já vai dando uma massagem no gogó do cara. Esses caras acabaram soltando tinta
tinta na minha faquinha. Eu acho que eu vou ficar com essa espada de ferro aqui, mas agora, o que eu vou fazer com essa mulher? A mulher já fica desesperada falando pro Tim não acabar com ela, que ela pode fazer o que ele quiser, que se for do agrado dele, eles podem até fazer a boa juntos, e garante que o Tim com certeza vai gostar muito disso. Eu acho que o Jack deveria sentir muito a sua falta agora. Ela pergunta o que o Tim tá tentando dizer, mas como você já sabe, né, rapaziada, com o Tim é sem conversa. A Shirley entra em pânico perguntando por que o Tim fez isso. Pessoas que devoram outras pessoas não merecem viver. Tendo abandonado a moral e a humanidade, a pessoa já não é mais digna de confiança. Tempinho se passa e o Tim já cobriu o corpo do pessoal. Segundo Jack, havia 30 pessoas no grupo do Davis, e 3 delas já foram de arrasta pra cima devido a alguns acidentes. E assim, restando 27 pessoas, como eu já eliminei 10 delas, sobram 17. Se o pessoal tiver conseguido acabar com Miller, então só sobra 16. Eu tenho que ir lá conferir. E o Tim vai chegando onde tá o grupo dele. Vocês realmente conseguiram acabar com ele? Nisso a Yamin de repente começa a abraçar o Tim. Ela começa a chorar. É de se esperar, essa é a primeira vez dela acabando com a pessoa. Tá tudo bem, Yamin, você tem que se lembrar que isso foi legítima defesa. Se essas pessoas não morrerem, nós vamos morrer. E além disso, podemos ser devorados por elas. Essas pessoas não devem ser chamadas de humanos, são apenas animais irracionais. Um ser humano nunca faria esse tipo de coisa. Bom, dizendo essas palavras, eu acho que a carga psicológica dela deve ficar mais leve agora. Nisso, a Tom fala que o Tim tá certo, que eles só estão se defendendo. O Lisai pergunta onde é que foi que o Tim achou aquela espada ali. Ah, isso aqui eu obtive depois que acabei com algumas pessoas ali. O Lisai fica surpreso porque o Tim sozinho acabou com 5 pessoas. Pensa que o Tim é muito forte, lutando com 5 pessoas, ele apenas teve alguns arranhões. A Yamin, olhando em volta dele, fala que ele não tem nenhum ferimento grave. O Lisai pensa que, olhando a situação agora, o Tim realmente foi misericordioso com o Rufen. Com seu estilo assassino, é incrível que ele tenha conseguido poupar o Rufen, mesmo depois de tentar acabar com ele. Bom, ainda restam 16 pessoas do outro time. A conselheira pergunta se o Tim consegue acabar com essas 16 pessoas sozinho. Conselheira, você tá achando que eu sou um deus? Eu sou apenas um ser humano. E eu acho que a base do Davis e do seu grupo também deve estar na beira da praia. Se lutarmos com eles diretamente na praia, não teremos chance de vencer. A única maneira é levar aquelas pessoas para dentro da floresta. Com isso eu vou conseguir usar a sombra das árvores e os matos ao meu redor para tirar vantagem. E talvez dessa forma nós conseguimos vencer eles. O Lisai diz que dessa vez eles perderam 6 pessoas e devem mandar pessoas para a floresta em busca delas. Isso mesmo, e por isso é melhor vocês 4 se esconderem. O Lisai pergunta que eles vão se esconder, mas e o Tim? Se as pessoas desaparecerem assim de repente uma após a outra, o pessoal do Davis não ficará parado. Eles com certeza vão mandar umas pessoas para a floresta. Eu penso que se eles aparecerem novamente, eles vão vir com força total. E vai ser difícil para mim agir se eu estiver junto com vocês. O Lisai fala que se for esse o caso, então a chance deles acabarem com aquelas pessoas está bem ali na frente deles. E que eles não querem de forma alguma ser um fardo pro Tim. A Tong concorda e fala que o Davis provavelmente vai enviar pessoas para a floresta e deixar algumas na praia. Dessa forma, eles vão poder aproveitar a oportunidade e acabar com aquelas pessoas que ficaram para trás. Mesmo que o Davis saia com força total, eles provavelmente vão deixar 1 ou 2 pessoas tomando conta. O Lisai fala que realmente não deveria haver muitas pessoas sobrando. Se houver, vai ser apenas 2 ou 3 pessoas, no máximo 4, e que ele e as meninas vão ser o suficiente para acabar com elas. Que é melhor eles realmente seguir esse plano, que se houver poucas pessoas na base, eles vão acabar com elas e libertar as pessoas que estão presas. Mas que talvez seja um problema se houver mais pessoas do que esperado lá na base da praia deles. Mas que mesmo que haja, eles vão fazer de tudo para acabar com elas. Certo, então vamos começar o nosso plano. Nisso a cena corta para 5 horas da tarde. Uma galera junto com o Davis vai indo procurar as pessoas que não voltaram. Enquanto isso, o Lisai tá escondido nos matos. Ele pergunta para elas quantas pessoas o Davis deixou para trás. A conselheira fala que contou 13 pessoas ali junto com o Davis. O Lisai diz que também contou a mesma quantidade. E o Tim falou que havia 16 pessoas no time do Davis. Já que tem 13 ali, então só sobraram 3 na praia. O Lisai pensa que mesmo com 3 pessoas lá na base deles, se essas 3 pessoas forem fortes e souberem lutar, eles vão entrar em problemas. A conselheira pergunta o que eles vão fazer agora, se eles vão ir pra base da praia ou não. Ele fala que vai ser difícil pro Tim lidar com 13 pessoas sozinho, mas que eles só vão ter essa chance pra salvar as pessoas da praia, que se eles conseguirem acabar com aquelas pessoas, eles vão voltar rapidamente pra ajudar o Tim. Nisso, as 3 meninas concordam falando que vão fazer isso, que tá na hora de lutar. E enquanto isso, na base do Davis perto da praia, várias pessoas que sobreviveram ao naufrágio estão ali presas, e pra tomar conta deles ficou um homem e 2 mulheres do time do Davis. A Yamin, escondida enquanto olha pra eles, diz que das 3 pessoas que ficaram, pelo menos 2 é mulher. Fala pro Lisai pra ele lidar com aquele homem e elas vão lidar com aquelas mulheres. O Lisai concorda e diz pra elas tomarem cuidado. Nisso, o Lisai começa a passar pelas cabanas deles. O pessoal já fica alerta falando que tem uma pessoa ali, e ele vê o Lisai junto com as 3 mulheres. O cara diz pro Lisai que ele foi direto pra teia da aranha. Parece que o Lisai não tá nem um pouco afim de conversar com o cara. Nisso, ele já vai dando um ataque no cara. Enquanto isso, a Tong fala que aquelas 2 mulheres vão ser a oponente delas, e elas ficam trocando a porradaria braba. Ao mesmo tempo, o Tim tá escondido, pronto pra emboscar os caras. Se eu quiser vencer essa batalha, eu vou ter que lutar com tudo pra cima desses caras. Parece que todos eles já
passaram por mim, agora tá na hora de atacar. Eu vou pegar aquele último ali primeiro. Nisso o Tim já sai voado pra cima dele e o pessoal, por conta dos barulhos dos passos, vai olhando pra trás. O Tim não dá nem tempo do cara entender a situação, já vai dando uma massagem no cara. O parceiro do cara vendo aquilo fica em silêncio, tentando raciocinar sobre o que aconteceu agora. E assim que o cara tava prestes a falar algo, o Tim já dá uma quiropraxia nele. O pessoal que tava logo na frente começa a olhar pra trás e ver os companheiros deles caídos. Um deles fica gritando, falando que tem uma pessoa ali. Nisso, o Davis já manda todo mundo pra cima do Tim, fala pra todo mundo se apressar e acabar com aquela pessoa. E o Tim começa a correr olhando pra trás, e por conta disso ele acaba tropeçando numa pedra e vai caindo perto de uma árvore. O cara que tava atrás dele fica rindo. Logo em seguida já dá um pulo pra cima do Tim, falando que agora não tem pra onde ele correr. O Tim, como já tava 2 passos na frente deles, tinha escondido uma lança atrás da árvore. Nisso ele já vai dando uma estocada no peito do cara, e os outros vão indo falando que é pra acabar com o Tim. Um deles tenta dar uma porretada, mas o Tim acaba se esquivando. Logo em seguida já vem outro atacando o Tim, mas ele defende. Na sequência já aparece outro em cima do Tim com porrete. O Tim até tentou se defender com a lança dele, mas ela acabou quebrando. Naquela porretada que o cara deu nele, ele acaba caindo no chão. Então os caras aproveitam a oportunidade e todo mundo vai pra cima do Tim, dando porretada nele. Parece que não tá saindo perfeitamente como eu tava planejando. E de repente um dos caras atinge com porrete as costas dele. Cara, essa realmente doeu. Só por conta disso eu não vou te perdoar. E o Tim já dá um no pescoço do cara. E em seguida ele vai se afastando dos outros. O Tim começa a olhar em volta e ele percebe que mais algumas pessoas apareceram atrás dele. O Davis fala que o Tim é realmente uma pessoa boa em combate. Todos vocês vão de arrasta pra cima hoje mesmo. Nisso, Davis vai botando a mão nas costas. Morrer? Quem você acha que vai morrer aqui? Mas o que? Eles têm uma arma? E rapidamente o Tim já dá um pulo dali e vai rolando pra longe dos caras. Mas logo na frente dele já tem um cara preparando um ataque. Nisso, o Tim começa a segurar no braço do cara. A situação aqui não tá nada boa pra mim. Quando o Tim olha pra trás, ele vê o Davis apontando a arma pra ele. Agora você já era. De repente, um tiro de bala ecoa pela floresta. Enquanto isso, na praia, o Lisai e as meninas conseguiram lidar com aqueles 3. O Lisai disse que não foi tão fácil assim lidar com aquele cara, mas que felizmente eles conseguiram vencer. A Yami fica preocupada e diz que não sabe muito bem qual a situação do Tim, e se pergunta o que tá acontecendo com ele lá. Enquanto isso, o Tim já dá uma lapada no gogó do cara, e pelo incrível que pareça, nesse tempo ele conseguiu acabar com todo mundo, menos o Davis. Não adianta você fugir, você não é mais rápido do que uma bala. E um daqueles tiros acaba pegando no ombro do Tim. Nisso ele perde o equilíbrio e cai no chão. Eu te falei que não adiantava fugir. O Davis encosta junto do Tim e xinga ele, falando que o Tim acabou com vários dos companheiros dele, que agora tudo que ele merece é de arrasta pra cima, mas já que o Tim acabou com tanto dos homens dele, ele vai querer que o Tim sofra um pouco. Então ele dá uma coronhada na cabeça do Tim e pergunta se ele não era um bom lutador. Naquela pancada o Tim acaba caindo. O Davis, como é o típico figurante inteligente, já vai guardando a arma dele e logo em seguida pega aquela espada do chão, fala que o Tim não é grande coisa assim, que agora ele vai ver o dele, e o Tim vai provar uma dor que ele nunca sentiu antes, e o Davis vai preparando um ataque pra dar nele. É isso, agora é a minha chance. O Tim rapidamente vai pegando nos pés do Davis e logo em seguida puxa os pés pra trás pra ele perder o equilíbrio. Nisso o Davis acaba batendo a cabeça no chão. O Davis pergunta se o Tim não apagou com aquela coronhada, mas o Tim não quer nem saber, já vai dando mata-leão nele. O Davis fica tentando se soltar e fala pro Tim largar ele, fica xingando o Tim e dando vários burros na cabeça dele. Eu não posso desistir agora, eu tenho que acabar com o Davis. Esse cara é o último inimigo. E o Tim começa a dar um mata-leão mais forte ainda, e por conta disso o Davis começa a ficar com dificuldade de respirar. O Tim vai enrolando as pernas no Davis pra não deixar ele fugir de forma alguma, e então começa a sair umas espumas da boca do Davis. Nisso um tempinho se passa, já vai anoitecendo. A conselheira fica espantada depois que vê aquilo. Eles veem que o Tim sozinho conseguiu acabar com todo mundo, e a Yami desesperada já corre pra ver se o Tim tá bem. A Tong fala que parece que o Tim desmaiou. O Lisai diz que se o ferimento do Tim não for tratado imediatamente, provavelmente ele vai morrer, e pede pra Yami ajudar ele a abrir os braços do Tim. Fala que os cortes no corpo do Tim foram profundos dessa vez, que esses cortes vão ter que ser costurados, e ele pergunta para as mulheres, já que elas são estudantes de medicina, se elas conseguem fazer algo. A conselheira fala que havia muitas espinhas de peixe no acampamento, que isso deve ser útil. A Tom diz que é isso mesmo, que alguém pode usar a urina para desinfetar as espinhas de peixe, e em seguida usar as espinhas de peixe para costurar a ferida. A Yamin fala que vai ir lá buscar as espinhas de peixe. Nisso alguns minutos se passam. A conselheira fala que felizmente o Tim havia marcado o local ao longo do caminho, caso contrário seria complicado voltar para a base deles no escuro, e o Lisai diz que dessa vez o Tim ficou gravemente ferido, que não sabe se ele vai conseguir sobreviver. A conselheira diz que espera que essa situação melhore, e em seguida vai correndo em direção à praia, falando que eles finalmente chegaram. O Lisai fala para ela ter calma e esperar um pouco, que tem algo de estranho ali, por que uma fogueira não tá acesa? A conselheira pergunta o que tá acontecendo, e ela começa a gritar para ver se a Zishin responde. O Lisai diz para ela parar de gritar, fala para a conselheira ter calma, que parece que eles não estão ali, que não sobrou nenhum coco sequer dos cocos que eles prepararam anteriormente. A conselheira pergunta se a Zishin foi sequestrada, e o Lisai fala que até o javali que eles enterraram foi desenterrado. A conselheira começa a entrar em pânico, perguntando se a Zishin realmente foi sequestrada por aqueles selvagens.
selvagens ou por outros sobreviventes, mas o Lisai fala que não há sinais de lutas ali, que se houvesse algum sinal a pessoa provavelmente eliminou as pistas, mas que a pessoa não se deu o trabalho de jogar areia no buraco onde estava a carne de javali para poder esconder os rastros, que de qualquer forma se aquelas pessoas roubaram os alimentos deles, a Zishin vai ficar tranquila por um tempo porque tem muita comida e água. Ele diz para a conselheira, já que não tem mais ninguém ali, eles devem voltar para o acampamento, pois já tá ficando tarde e não é seguro caminhar pela selva de noite, que aliás a principal prioridade é cuidar do Tim, mas ele pensa que não faz mal dos companheiros desaparecerem, a Zishin e o Rufen, que o mais importante é salvar a vida do Tim, porque sem ele eles não serão capazes de avançar e de sobreviver nessa ilha desconhecida. Continuando a história, depois daquilo um tempinho se passa, a cena corta para uma cabana. Alguns dias depois de tudo aquilo acontecer, o Tim acaba acordando devido à sua incrível capacidade de recuperação. Mas o que aconteceu? Peraí, onde é que eu estou? Será que o pessoal construiu essa barraca quando eu estava apagado? O Tim começa a olhar em volta e vê o pessoal que estava preso trabalhando, como o super-herói que acabou com o Davis e todo aquele pessoal, resgatando assim os sobreviventes que estavam sendo usados como reserva de alimentos. O Tim conquistou um apoio sem precedentes de todos eles. O pessoal fica gritando falando que o grande herói deles acordou. Calma aí pessoal, não é pra tanto. O Lisai fez o possível para persuadir o Tim a estabelecer um acampamento e servir como líder deles. O Tim nunca foi uma pessoa cheia de ambições. Ele tem um pai que depende desde a infância e espera encontrar uma maneira de deixar aquela ilha o mais rápido possível. Ele não quer assumir a responsabilidade pela sobrevivência de muitas pessoas sem motivo, mas essa ilha iniciou um modo de competição de sobrevivência muito cruel. Os sobreviventes se reuniram e foram para os seus próprios acampamentos. Pelos recursos limitados de sobrevivência nas áreas circundantes, eles competiram por certas regiões e anexaram entre si. Os sobreviventes se tornarão a qualquer momento despojos de outros campos. Todos eles estão em busca de reservas de alimentos. É difícil sustentar um número grande de pessoas sozinho, mas o Tim acabou concordando com a sugestão do Lisai. Ele serviu como comandante do campo e a gestão dos assuntos internos era basicamente delegada ao Lisai, e com isso o acampamento do Tim foi oficialmente estabelecido. O Lisai fala que o sistema de pontos de trabalho atualmente implementado no acampamento deles foi oficialmente colocado em prática depois de uns testes, que no sistema de pontos de trabalho não existe uma conexão de que os fortes devem sustentar os mais fracos. Parece que eu tô entendendo o que você tem em mente. O Lisai fala que eles vão usar conchas espirais para representar o valor de moedas, que uma concha como aquela é equivalente a uma moeda de circulação. Os pontos de trabalho das conchas são obtidos em 1, 2, 5 ou 10 respectivamente, dependendo do trabalho que a pessoa exercer. Com uma concha você vai poder comprar um peixe, um coco ou um punhado de frutas silvestres. Com 2 conchas você vai conseguir fazer uma refeição mais saudável. O Lisai fala que todos têm que trabalhar, eles podem pescar, podem caçar, podem colher cocos, frutas silvestres, também podem ajudar a construir o acampamento, lavar, cozinhar. Tudo isso serve para eles poderem ganhar esses pontos de conchas. O Tim também participou da produção das moedas de trabalho. Em cada concha há um valor nominal esculpido pelo Tim com um canivete suíço e também contendo a sua assinatura. Dessa forma eles não iriam conseguir falsificar as conchas. Lisai diz que a comida no campo não é mais distribuída gratuitamente aos sobreviventes, que tudo vai depender da troca de pontos de trabalho obtido pelas pessoas. Quanto mais pontos de trabalho a pessoa tiver, mais comida ela poderá comprar, e consequentemente, quanto menos pontos de trabalho ela tiver, menos comida ela vai poder ter. Nisso a Yami vai entrando naquela cabana, fala pro Tim que aqueles ali são os pontos de trabalho dele por hoje. Lisai diz que ganhar 10 pontos de trabalho sem ter que trabalhar todos os dias é um privilégio que só o Tim tem, por ele ser o líder do acampamento. Diz que sabe que o Tim não gosta de se meter em problemas ou se destacar, mas ele vai ter que aceitar isso, já que agora ele é a âncora do acampamento. Enquanto o Tim estiver ali, ele acredita que todo o acampamento será salvo, e vai saindo da cabana dizendo que não quer mais incomodar o Tim. Depois de tantos dias, eu ainda nem acredito que nós estamos fazendo isso. O Tim começa a cavar o chão, aí a mim pergunta o que ele tá fazendo. Isso? Eu não tenho uma bolsa pra levar comigo, então é melhor enterrar na minha cabana. De repente, a Yami começa a cavar perto dela, ela acaba achando uma outra concha de 10 pontos, diz pro Tim que ele não pode ficar deixando o dinheiro dele assim à toa. Eu não tô deixando à toa, na verdade eu não sei como eu vou usar esse dinheiro. A Yami fala que por ele ser o líder, ele pode comer, beber e fazer o que ele quiser, sem ter que pagar pontos de trabalho. Ela fica brava e pergunta pro Tim se ele sabe o quão importantes são os pontos de trabalho hoje em dia. O Tim fala que na verdade ele não sabe e pergunta se os pontos de trabalho são realmente importantes. A Yami começa a olhar em volta, começa a cochichar pro Tim falando que ela viu 2 pessoas fazendo a boa, um pescador e uma outra mulher, que depois de eles terem feito a boa, o pescador deu um ponto de trabalho pra ela. Quem são essas pessoas que você tá falando? Eu não tô entendendo. A Yami fala que são sobreviventes que eles resgataram, mas que o Tim não ouviu direito os
pontos principais. Nós acabamos de criar essas moedas de troca e já tem pessoal fazendo esse tipo de coisa. A Yamin diz que ele não sabe de nada, fala que aquela mulher em comparação com o pescador era muito preguiçosa e não gostava de trabalhar, por isso acabou optando em fazer a boa para poder ganhar os pontos. Diz que fazer esse tipo de coisa não é a coisa certa para poder obter os pontos. Bom, cada um tem a sua escolha de sobrevivência, ela tá fazendo o que pode para sobreviver, o que podemos fazer? Amanhã eu pretendo explorar um pouco essa selva. A Yamin pergunta o que ele pretende fazer lá. Eu vou fazer isso principalmente para entender a situação da selva. Você não se lembra daqueles nativos que nos atacaram assim que chegamos na ilha? Logicamente deve ter um local nessa ilha onde aquelas pessoas vivem. Nós simplesmente construímos um acampamento aqui e fizemos muito barulho, mas nesse período nenhum nativo foi atraído, o que é muito anormal. De repente alguém começa a gritar pedindo ajuda, falando que é para levar o médico ali imediatamente. Mas o que tá acontecendo? Do lado de fora, um pessoal que está responsável pela pesca estão todos machucados. A conselheira fala que felizmente eles apenas foram machucados superficialmente na pele, que nenhum osso ou órgão interno foram feridos. Uma pessoa diz que se algo acontecer com a equipe de pesca, eles ficarão sem comida. Do que vocês estão falando? O que tá acontecendo aqui? O cara fala que foi um pessoal do acampamento de Shenxi que fizeram isso. Fala que ele e a equipe dele conseguiu pegar uns peixes e tiveram uma boa colheita, mas quando eles estavam prestes a retornar ao acampamento, inesperadamente eles encontraram outras pessoas, e aquelas pessoas eram do acampamento de Shenxi. Eles não apenas roubaram os peixes deles, mas também espancaram eles. Uma outra pessoa fala que todos os peixes que eles pescaram foram levados por aqueles caras. Lei Sai pergunta se é realmente verdade que eles não têm problemas com o acampamento de Shenxi, então por que eles machucariam o pessoal da tribo deles e ainda roubariam os peixes? O cara começa a chorar falando pro Tim que eles não podem deixar isso barato. Lei Sai cochicha pro Tim falando que esse é o primeiro desastre que acontece no acampamento desde que o Tim se tornou líder, que pra aumentar a moral do Tim eles têm que lidar com isso. Todo o pessoal fica agitado falando pro Tim que eles querem vingança. Amanhã de manhã, vamos até o acampamento desses caras e vamos resolver isso. No dia seguinte, o Tim e o pessoal vão indo em direção ao acampamento dos caras. O gordinho lá atrás fala que ouviu dizer que o chefe do acampamento daqueles caras parece que ele consegue usar algum tipo de arte marcial. Cabelo Amarelo fala pro gordinho que ele também ouviu isso, que algumas pessoas até falaram que ele ganhou um campeonato nacional. O Ruivo pergunta por que eles estão pagando pau pro inimigo deles. O gordinho concorda falando que é isso mesmo, que o líder deles, o Tim, pode acabar com aquele cara no piscar de olhos. O Ruivo fala pros dois ficarem quietos que o acampamento dos caras é logo ali na frente. De repente o Tim percebe algo, então é esse o acampamento daqueles caras. Tudo parece bem tranquilo naquele acampamento. O Tim vai chegando logo na entrada. O velho percebe que tem visitantes ali. Ei, velho, o que você tá fazendo aí sentado no chão, hein? De repente o velho puxa um apito e começa a chamar a atenção do pessoal. Por que esse velho de repente soprou o apito? De repente o pessoal aparece perguntando se é um ataque de inimigo. Um deles pergunta quem são aquelas pessoas, de que acampamentos eles são, se eles estão querendo encrenca vindo até o acampamento deles ou algo assim. Não me entenda mal, eu só tô em busca do seu líder, chame ele até aqui. O cara começa a tirar onda com a cara do Tim. Você quer ver o nosso chefe? Por quê? Eu não vou ficar repetindo, chame ele logo aqui. O cara começa a ir pra atacar o Tim, falando que quer ver se o Tim é digno de conhecer o chefe dele. Os membros do acampamento do Tim falam pra ele tomar cuidado. Rapidamente o Tim já desvia daquele ataque. Em seguida dá um golpe no ombro perto do pescoço do cara. Vamos lá, eu quero ver o líder de vocês, chame ele até aqui. O cara fica bravo perguntando que golpe foi esse que o Tim deu nele, e já vai correndo pra atacar o Tim novamente, mas de repente ele começa a sentir uma dor na coluna. Logo em seguida ele cai no chão, se pergunta por que ele não tá conseguindo mexer o corpo dele. Os membros do acampamento do Tim ficam surpresos com a força do líder deles, e então outros caras aparecem perguntando o que o Tim quer ali. O outro fala que mesmo que o Tim seja forte, ele não vai conseguir lidar com todo mundo ali, que é melhor o Tim se retirar imediatamente. E se eu disser que eu não tô nem um pouco afim de sair daqui? Os caras já vão atacando ele, falando que então ele vai morrer. O Tim já segura no braço do cara, logo em seguida começa a torcer o braço dele. O amigo do cara já vai indo pra dar uma porretada na cabeça do Tim. Ele facilmente desvia do ataque do cara. Logo em seguida o Tim já dá uma joelhada na cabeça dele. Na sequência ele dá uma pancada na barriga do outro cara. Atrás do Tim já vai vindo um outro cara. Como o instinto superior tá em dia, ele rapidamente já desvia do ataque. Em seguida dá uma cotovelada na barriga do cara. É só isso que vocês têm? Vamos logo, chame o líder de vocês. De repente um pessoal aparece perguntando que bagunça é essa. A mulher pergunta se aquela pessoa tá ali pra cortejar ela. Ah, então é você que é a líder desse acampamento? Uma pessoa pergunta se foi o Tim que feriu aqueles caras. Ele diz que foi. A pessoa diz que ele é o Chen e pergunta quem é o Tim. O Tim fala quem ele é, que ele é o líder do acampamento ali próximo. O Chen começa a cumprimentar ele falando que afinal de contas ele era o Tim, que ouviu dizer que o Tim sozinho acabou com o Davis e o pessoal deles. Eu não tô aqui pra conversar, vamos, entrega a pessoa. Chen pergunta que pessoa ele tá procurando. Eu venho à procura dos ladrões de peixes, das pessoas que atacaram o meu pessoal. Chen começa a rir falando que quanto aos peixes eles já comeram, que não tem como reembolsar, e com relação às pessoas ele já castigou elas.
Eu não quero saber se você castigou elas ou não, me entregue elas. Chen fala que todos eles são sobreviventes, que não há necessidade de criar problemas. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Eu só quero que você entregue esse pessoal. O Chen fala pra mulher entregar algo pra ele. Ela pergunta se ele tem certeza e ele diz pra ela entregar logo. Nisso ele já toma algo da mão dela. Ele fala que o Chen pode ficar com aquilo ali, joga algo pra ele, que foi por culpa do pessoal do acampamento dele que roubaram os peixes e feriram os homens do Chen, e que aquela ali é a compensação pra ele. Assim que eles abrem aquele saco, eles veem umas batatas. O carinha fica bravo perguntando se o Chen tá tentando enganar eles. Ao contrário do cabelo amarelo, o Ruivo já fica empolgado, fala que aquilo ali são batatas que podem ser usadas como semente no acampamento deles, e que eles vão precisar disso para ter mais alimentos. Nós estamos ficando cada vez com menos peixes, cocos e frutas silvestres. Se o acampamento quiser durar muito, devemos seguir o caminho do cultivo próprio. As batatas têm um ciclo de crescimento curto. Em apenas 3 meses, essas 3 batatas podem se transformar em dezenas delas. Certo, eu vou aceitar o seu presente, mas cadê as pessoas? O Chen fala que ele já aceitou o presente, então ele não vai precisar mais dar as pessoas pro Chen, que todas aquelas pessoas são os amigos dele, ele vai fazer de tudo para protegê-las. As pessoas que ficaram feridas também são os meus irmãos, e eu tenho que fazer justiça a eles. O Chen pergunta se então não há necessidade de ficar conversando. Parece que é isso mesmo. Ele fala pro Chen que se o Chen quiser levar o povo dele, tá tudo bem, mas primeiro o Chen vai ter que derrotar ele. Ah, então é esse o caso? Vamos começar logo. O Chen rapidamente já dá uma pancada nos braços do Chen. Com o impacto, ele começa a ser empurrado para trás. O Chen pensa que aquele cara é realmente rápido. O Chen não deixa nele pensar e já vai para cima dele de novo, mas o Chen acaba desviando do ataque dele. Em seguida, dá uma joelhada no peito do Chen. O Chen vai sendo empurrado para longe. Mas o que foi isso? Do nada, o Chen começa a fazer umas posições. Peraí, essa postura. De repente, o Chen tenta acertar um chute no Chen. Na sequência, vai indo para dar um soco nele. Realmente, eu não tô enganado. Esses golpes, essa postura. Esse cara, ele realmente sabe as artes marciais de Taizu. Isso foi um pouco inesperado. O pessoal do Chen começa a torcer pra ele, falando pra ele acabar com aquele cara. Ele pode até saber as artes marciais de Taizu, mas isso não vai ser o suficiente pra lidar comigo. O Chen já vai dando chute nele, mas o Chen defende com a perna dele também. Os dois começam a trocação raiz. O Chen tenta dar uma rasteira, mas o Chen dá um pulo. Já vai com a cotovelada pra dar na cabeça do Chen, mas ele defende. O Chen começa a correr pra trás do Chen e já vai tentando acertar um golpe no pescoço dele, mas o Chen rapidamente já segura o braço dele e tenta dar uma cotovelada. É isso, essa é a minha chance. Agora eu te peguei. O Chen pergunta o que o Chen tá tentando fazer, fica falando pro Chen colocar ele no chão, e o Chen acaba fazendo o que ele pede e joga ele no chão. O pessoal do acampamento do Chen fica surpreso de ver o chefe deles perderem. Nisso o Chen começa a se levantar, fala que ele vai tentar atacar o Chen mais uma vez. O Chen já se esquiva do ataque dele, em seguida começa a agarrar o Chen de novo, e já vai jogando ele pra longe. O Chen insistente fala que vai tentar de novo, e mais uma vez o Chen joga ele pra longe, e ele fala que o Chen tá lutando sujo, já fica injuriado com a cara do Chen. De repente ele tenta dar uma voadora no Chen, mas ele desvia, e pra acabar com isso de uma vez, o Chen acaba fazendo algo que é considerado covarde. Todo o acampamento fica em silêncio por um tempo. O Chen fica chorando no chão, falando que isso doeu muito. A mulher fica brava e pergunta como o Chen ousa fazer isso. Fala que o Chen não tem honra a usar um método como esse pra vencer uma luta. Ah, você diz isso, mas pra mim não há regras pra luta. Eu posso acertar qualquer lugar do corpo da pessoa. Quanto mais vulneráveis são as partes do corpo humano, mais essas partes são visadas pelo oponente. Não estamos mais na cidade grande agora. Você ainda liga pra esse tipo de coisa? Ele fala pra mulher. Chen, parece que você perdeu a luta. O Chen assume a derrota e fala que perdeu. Certo, agora traga aquelas pessoas. E o Chen pergunta se ele vai acabar com aquelas pessoas, que todos eles são sobreviventes e não é fácil sobreviver num naufrágio, que em certas situações é preciso ser misericordioso. Tá bom então, só me traga a pessoa que liderou o grupo pra atacar os meus homens. Eles ficam em silêncio por um momento. De repente o Chen grita pra trazerem o Wang até ali. Alguns minutos se passam e eles levam o Wang até o Chen. Ele fala que liderou os homens dele pra atacar o Chen e roubar os peixes, que se o Chen tiver alguma coisa contra isso é pra resolver com ele. O Chen com teletransporte já aparece na frente do cara. O Wang tenta acertar ele, mas o Chen desvia. Em seguida segura o braço dele. Chen começa a entortar o braço do cara. Logo em seguida dá um chute na perna dele. Tanto o braço quanto a perna do Wang foi de F. Se você fez algo de errado, terá que pagar o preço correspondentemente. Pessoal, leve as batatas como compensação pelo roubo dos peixes e vamos voltar para o acampamento. Com isso a nossa rixa termina aqui. Se vocês não ficarem satisfeitos, vocês podem ir até o meu acampamento e resolveremos a qualquer momento. O Wang fica falando pro Chen soltar ele. O pessoal começa a elogiar o Chen, falando que ele é muito forte, que vai seguir ele até o resto da vida. E o de cabelo amarelo pergunta se o Chen pode ensinar ele a lutar. E enquanto eles vão indo embora, a mulher pergunta se o Chen vai deixar eles irem assim. O Chen pergunta o que eles devem fazer então. Ela fala que o Wang foi capturado por eles. O Chen fala que o Wang pediu por isso, que repetidamente ele deu ordens no campo para não usar armas para intimidar os fracos. Mas o Wang se recusa a ouvir, ele sempre se achou ótimo e ainda ofendeu o Chen. Quem vai poder salvá-lo numa situação dessa? A mulher fica injuriada e fala que o Chen é muito arrogante e desrespeitoso. O Chen fala que se eles não quiserem problemas, não devem causar problemas para os outros, que dessa vez a culpa foi realmente do acampamento
acampamento deles e fala pra mulher simplesmente esquecer isso. A mulher fica tirando onda com ele, perguntando por que ele é tão inútil, que ele nem sequer conseguiu vencer o Tim numa luta. O Tim pergunta se ela vai ficar usando esses truques sujos dela. Ela fala que só tá falando a verdade. Tim pensa que não é fácil pra um sobrevivente chegar vivo nessa ilha, mas os recursos dessa ilha são limitados, então esse tipo de luta pode ser apenas o começo. Ele fala pra grande irmã dele esperar um pouco. Ela pergunta o que ele quer. Tim pergunta pra ela quantas batatas ainda restam, que é pra preparar algumas pra levar pro acampamento do Tim. Com isso ela fica mais brava ainda, perguntando se o Tim quer dar as batatas dele pra aquele cara. Ele fala que tem um plano que é pra ela soltar a orelha dele. A cena corta pro acampamento do Tim, ele já vai jogando o Wang no chão. O pessoal que tava junto com o Tim fala que eles já chegaram. Cabelo Amarelo fala que o Tim é incrível, que ele derrotou o líder do pessoal sozinho. O Tim pergunta como os pescadores se sentem. Ele fala que se sente muito bem, que já pode voltar a trabalhar hoje mesmo. Não precisa ter pressa, você pode voltar quando seus cortes estiver sarado. Tire alguns dias de férias, vai ser melhor pra você. Aliás, eu trouxe o responsável que roubou e feriu vocês. Agora é vocês que decidem o que vão fazer com isso. Ah, e se precisarem de uma faca, é só me pedir. O Wang já fica suando frio. O pescador agradece ao Tim, pensa que o Tim é realmente uma pessoa muito forte e incrível, que ele foi até o acampamento do pessoal e resolveu essa situação só por eles, e ainda por cima trouxe o responsável para eles decidirem o que fazer, que embora o Tim não seja tão bom assim com palavras e nem sorri muito, ele se preocupa muito com todos do acampamento dele, tem um líder como o Tim realmente deixa ele aliviado. Nisso os caras começam a chutar o Wang falando que agora vai acabar com ele. O Wang fica chorando falando pro Tim que ele tava errado e que vai poupar a vida dele, que nunca mais ele vai fazer isso de novo. Nisso a cena corta pra cabana do Tim. A Yamin por algum motivo parece estar com raiva dele. O Lee Sai fala que o Tim realmente fez um bom trabalho dessa vez. Após esse incidente, a posição do Tim como líder do acampamento vai ser completamente estável. Ele toca no assunto e pergunta pro Tim se o acampamento do Chain não vai ir atrás de vingança. Você não precisa se preocupar com isso, há sempre uma solução para um problema. Mas a propósito, o que é de errado com a Yamin? O Lee Sai pergunta se o Tim não sabe, fala que a Yamin descobriu que ele tinha saído de manhã. Ela ficou a manhã toda até aquele momento esperando por ele. Ela nem sequer tomou café da manhã. Peraí, mas ela ficou me esperando por quê exatamente? O que ela quer que eu faça? O Lee Sai pensa que o Ki do Tim é muito alto, mas a sua inteligência emocional é realmente decepcionante, que obviamente a Yamin tá interessada nele, mas ele não percebe isso. Ele fala que a propósito, antes do Lee Sai terminar de falar, alguém lá fora diz que o Chen tá no acampamento deles. A cena corta pro lado de fora do acampamento, o pessoal tá assando uns peixes, o Chen e o pessoal dele tá bem ali na frente da fogueira. Vocês três devem ter vindo aqui na hora do almoço de propósito, não é? O Chen fala que não era esse o propósito, mas já que eles estão ali, por que não degustar um pouco desse peixe? O Lee Sai fala que os visitantes são convidados, pede pra eles experimentar o peixe e tomar um pouco de água de coco. Nisso, o Chen pergunta por que o Tim tá tão quieto, mas não foi você que disse que veio aqui buscar cooperação? Me diga, o que você tem em mente? Chen fala que atualmente eles cultivam muitas batatas no acampamento deles. Tim fala que já sabia disso, pensa que ele recebeu as batatas com um pedido de desculpa antes, que por conta disso ele deduziu que o Chen tinha mais batatas. Chen fala que o plano dele é o seguinte, quando as batatas que eles plantarem amadurecerem, eles darão mais da metade pro acampamento do Tim. O Lee Sai pensa que isso seria uma boa. O Chen fala que antes das batatas amadurecerem, o Tim terá que dar 20 peixes todos os dias pra eles. Ah, então é essa a sua proposta? Termine de comer os peixes e vá embora. Você acha mesmo que algumas batatas valem tudo isso? Você tá querendo docar o meu olho? O Lee Sai começa a rir. O Chen fala pra ele não recusar assim tão apressadamente. Já vai pedindo pro cara pegar algo. O cara do nada começa a tirar um tablet das calças. Chen fala que isso é o mais importante que ele queria mostrar, que aquele mapa é o que eles traçaram até agora daquela ilha, que pode ser compartilhado com o Tim. O Lee Sai pergunta se ele ainda tem energia no tablet dele. Chen fala que o tablet dele tá 100% carregado. O Lee Sai pensa como isso é possível, tá completamente carregado. Pergunta pro Chen como ele consegue gerar a própria eletricidade dele. Chen fala que ele fez isso usando limões. Peraí, os limões conseguem produzir eletricidade? Chen fala que é isso mesmo, que ele usa limões para produzir eletricidade. Primeiro ele armazena eletricidade no banco de energia, depois eles usam no iPad. No acampamento deles é uma pessoa especializada em física que usa limões para gerar eletricidade, o que para ele é uma coisa bem fácil de se fazer, que se eles cooperarem, ambos os lados irão ganhar, e se eles lutarem, ambos os lados perderão, que a melhor coisa que eles podem fazer é cooperar e compartilhar os novos recursos. Fala pro Tim pensar nisso com cuidado, que quanto aos campos de sobreviventes que eles descobriram até agora, além do acampamento dele e do Tim, há mais dois, que o maior grupo entre eles se chama Coque. O líder do acampamento é um americano e existem centenas de pessoas no campo do Coque. Bom, talvez nós possamos unir o nosso grupo. Podemos fundir o seu acampamento com o meu acampamento. Chen fica feliz e fala que só existe algumas pessoas no acampamento do Tim, mas que há mais de 60 pessoas no acampamento deles. Além disso, tem muitos talentos no acampamento dele, incluindo especialistas em física e especialistas em química. O Tim fala que em contrapartida, no acampamento do Chen não tem muitas pessoas especialistas em pesca, nem especialistas em sobrevivência. Com isso, não há muitas pessoas que podem fazer o grupo dele ser saciado, que se o grupo do Chen morrer de fome, de que adianta ter especialistas em química ou física? Pergunta se os especialistas
podem ser os alimentos dele. A mulher fica brava com o Tim e fala que sem especialista em todas as áreas, naquela ilha deserta ali, a pessoa só pode viver uma vida primitiva. Quer que seja uma pessoa moderna ou primitiva? Em primeiro lugar, é preciso estar com o estômago cheio para poder trabalhar e sobreviver. A mulher já perde a cabeça falando que não tem como conversar com o Tim, que tudo que ele tá fazendo ali é humilhar eles. Lissai fala que as batatas não amadurecem durante a noite, que levam pelo menos 2 ou 3 meses, que os coqueiros ao redor do acampamento deles não são inesgotáveis, e no acampamento do Chen há mais de 70 pessoas. Pergunta como ele vai conseguir dar de beber para essas pessoas. Eles ficam em silêncio por um momento. A mulher diz pro Tim que se os dois acampamentos se fundirem, o irmão dela, o Chen, deve ser o vice-líder do campo. Tá, para de ficar falando e vai embora, eu não quero mais escutar você. Ei, na verdade, espere um pouco. Eu percebi que há vários baldes de plástico no seu acampamento. Com 10 peixes escadas, eu posso trocá-los com você. Chen pergunta o que ele vai fazer com um balde de plástico. Se você quer tanto saber, eu vou pegar água com eles. O Chen pergunta se ele sabe onde existe água doce naquela ilha. É claro que eu sei onde tem água doce nessa ilha, e eles perguntam onde é que é. Vocês acham mesmo que eu contaria informações tão importantes assim para pessoas desconhecidas? Temos comida e água potável. Se os nossos acampamentos se fundirem, é vocês que sairão no lucro. Chen, volte pro seu acampamento e pense com cuidado. Eu tenho algumas outras coisas para fazer, então já vou sair daqui. O Lissai diz pro Chen esperar um pouco. Pergunta se ele realmente está planejando anexar o grupo deles com o do Chen. Temos que pensar nisso. Quanto mais pessoas houver, mais segura será a nossa sobrevivência. Se for verdade, como o Chen disse, um grande acampamento com centenas de pessoas apareceu agora, e se não buscarmos desenvolvimento, nós vamos acabar nos dando mal. O Lissai fala que o grupo do Chen é muito maior do que o deles, e pergunta novamente se o Chen está disposto a anexar o grupo deles. A vontade ou a falta de vontade só existe quando há uma escolha. Quando a situação é mais forte que a pessoa, não há uma escolha. Temos que simplesmente agir. Parando para pensar, eu ataquei o acampamento deles de manhã, e eu ainda bati no líder deles, e agora ao meio-dia eles vieram pedir cooperação. Isso mostra que a situação do acampamento deles é muito ruim. Não, provavelmente eles estão prestes a ficar sem comida. Seria tolice não aproveitar a oportunidade para propor condições mais favoráveis para mim mesmo. No futuro, nessa ilha onde os fracos e fortes atacam uns aos outros, não haverá espaço para sobrevivência. De repente o Chen começa a chamar ele. Ora, parece que eles voltaram. Vocês pensaram na minha proposta tão rapidamente? O Chen fala que tem uma solução com relação aos baldes de plástico, que seria melhor para o acampamento dele se ele alugasse aqueles baldes. O compartilhamento de recursos é impossível, já que você considera o balde de plástico um tesouro, guarde ele para você. Na ilha, não é como se nós não pudéssemos nos contentar com os lixos que nós recolhemos. O Chen diz que todos eles são chineses e eles não podem ficar lutando uns contra os outros, e que o Tim não pode guardar todos os recursos só pra ele. Não pense dessa forma, eu bati em você simplesmente porque você mereceu. Eu não tô aqui pra fazer amizade com você. O Chen fica em choque e a mulher fala que o Tim não tá ali pra cooperar, que é pra eles irem embora logo. O Chen simplesmente aceita aquilo em silêncio. E lá vão eles de novo. Eles vão caminhando em direção ao acampamento deles. Nisso o Chen começa a chamar o carinha, fala pro cara ficar no acampamento do Tim e observar ele atentamente, pro cara se certificar de encontrar a localização daquela fonte de água, que os cocos dele já estão quase acabando e toda a água da última chuva já se esgotou. Os recursos de água doce são realmente muito importantes agora. O cara fala pro Chen não se preocupar, que ele vai fazer isso por ele, que contanto que o Chen vá buscar água, ele vai saber onde fica a localização. O Chen fala pro cara tomar cuidado, que o Chen não é alguém pra ficar se brincando. Aquele cara realmente parece guardar rancor. No acampamento do Chen, o Wang fica gritando sem parar, chamando o Chen. Desesperado, fala que quer ver o Chen imediatamente. O pescador pergunta por que ele é tão teimoso. Se o Wang não entendeu a situação, eles vão acabar com ele se ele continuar ali. Pergunta pro Wang o que ele continua fazendo no acampamento deles, que é pra ele voltar pro acampamento do Chen. O Wang fica chorando ali, chamando o Chen pra ver ele. De repente o Chen aparece no local. O Wang começa a beijar a perna do Chen, falando que não vai ir a lugar nenhum, que de agora em diante ele quer ficar com o Chen e vai seguir ele. Ei, me solte, o que você tá fazendo? Por que você quer continuar aqui no acampamento? Pretende se vingar por acaso? O Wang fala que não é isso, que ele pode jurar pelos céus que não vai fazer isso, que a única coisa que ele quer é seguir o Chen. O que deu nesse cara de repente? O pescador pergunta pro Chen que tal deixar o Wang ficar, que pra ser sincero, o Wang parece ter nascido como um gangster, e ele liderava um grupo de gangsters na sua cidade natal. Ele era considerado o figurão número 1 daquele lugar, que além disso, o Wang parece que é bem forte lutando. O Wang começa a se emocionar e falar que o pescador agora é o irmão dele. O pescador fala pro Wang não exagerar, que ontem ele bateu nele, e naquele momento o Wang não mostrou nenhuma piedade com ele, que ele não quer ser o irmão de um cara assim. O Wang começa a implorar pro Chen, falando que ele tem alguns irmãos no acampamento do Chen, contanto que o Chen aceite ele pode chamar os irmãos dele pra se juntar ao Chen. De repente o Lissai aparece, pensa que não é tão ruim assim, que agora falta muita coisa no acampamento, mas o que mais precisa são pessoas. Ele começa a dar um sinal pro Chen, falando que é melhor aceitar. Se você quiser se juntar a nós, você deve respeitar as regras do acampamento, tá certo? O Wang agradece e diz que vai fazer isso, que a única coisa que ele vai fazer de agora em diante é escutar as ordens do Chen. Tá certo, se lembre do que disse, e eu posso aceitar o seu pessoal também, mas se você planejar me atacar pelas costas, a sua vida será minha. O Wang já fecha o butico. Ei, conselheira, vem aqui.
aqui. Os braços e pernas dele estão deslocados. Por favor, dê uma ajuda a ele. A conselheira pede pra dar uma olhada e fala pro Wang não se mexer muito. De repente, o Wang dá um grito bem alto. Ele começa a sentir os movimentos do braço novamente. Fica todo empolgado fazendo os golpes de karatê ali. Agradece a conselheira por ela ter consertado ele e pergunta se ela é solteira. A conselheira simplesmente ignora ele e vai embora. O Wang fala que de agora em diante ele vai seguir o Tim. Lisai diz que de agora em diante, já que ele decidiu ficar no acampamento deles, o Wang tem que fazer o melhor dele pro futuro e já vai oferecendo um pouco de água de coco e fala que ele deve estar com sede. Lisai pergunta pra ele e diz que o Chen realmente parece ser uma boa pessoa. Pergunta por que o Wang não quer ficar com ele e ficar no acampamento dele. O Wang fala que não é por conta do acampamento, é por conta do Chen, que o Chen simplesmente ignorou ele quando o Chen tava espancando ele, que aos olhos do Chen, exceto aquela irmã dele, todos os outros membros são como seres descartáveis, diferentes do Chen, que trata as pessoas bem, que o irmão Chen se atreve a lutar pelas pessoas do acampamento dele, que trabalhar pro Chen gera uma sensação de segurança e pertencimento, mas o mais importante, a pessoa se sente confortável. O Lisai fala que vai garantir pra ele que ele não vai se arrepender da escolha que fez hoje, mas pensa que o Wang não pode ser tão bom assim por natureza, que ele tem um espírito de gangster, mas parece ser um bom homem. Uma pessoa como essa, se for bem usada, ela certamente será um assistente poderoso. E então 3 dias se passam. Cabelo Amarelo fala que agora é o dia deles buscar água. Nisso o Tim acaba percebendo algo. O Wang de repente aparece ali na frente deles, pergunta pro Tim se pode buscar água com ele, que ele tem força e pode ajudar a carregar a água. O Tim fica olhando pra ele em silêncio. Suas pernas e seus braços estão bem pra começo de conversa. O Wang fala que tá tudo bem. Tá certo então, você vem conosco. Cabelo Amarelo fala que isso pode ser um problema. O Wang vai se preparar e pega algumas armas com o irmão Lee. O Wang fala que vai imediatamente, já sai correndo. Cabelo Amarelo pergunta se isso não vai ser um problema. O Ruivo cochicha falando que deve ser parte do plano do Tim. Minutos depois eles vão caminhando pela floresta e atrás dele tem aquela pessoa escondida. O Wang cochicha pro Tim falando que tem alguém perseguindo eles. Deve ser um dos homens enviados pelo Chen. Talvez devemos despistar ele. O Wang fala que não precisa fazer isso, que ele pode acabar com aquela pessoa. Tá bom, se você achar isso, pode ir lá. Tenha cuidado. O Wang rapidamente já entra dentro dos matos. O cara fica atrás do pé de coco só observando de longe. Pensa que o Tim, depois de ficar vários dias no acampamento, eles finalmente saíram para buscar água. De repente o Wang aparece atrás do cara e já vai segurando na cabeça dele. Nisso o Wang começa a prender o cara no chão. De repente ele se dá conta que aquele ali era o Dapen, um colega dele. O Dapen pergunta se ele já melhorou e o que ele tá fazendo ali. Continuando a história, Wang pergunta pro Dapen se ele o culpa pelo que aconteceu. Dapen fala que cada um tem a sua escolha, que o acampamento do Tim é realmente melhor do que o acampamento do Chen, tanto que até o Chen tá querendo se aliar ao Tim, que não tem muito o que fazer, essa é a natureza humana. Além disso, eles não são irmãos de sangue do Chen, então eles não precisam ser leais a ele. Wang diz que não é disso que ele tá falando, que se ele não tivesse que levar o Dapen com ele e houvesse uma oportunidade de sair dessa ilha, ele ia fazer de tudo para ir junto com o Dapen, mesmo que ele continuasse no grupo do Chen. Dapen fala pra ele não ficar se culpando muito, porque o Chen realmente só se importa com a irmã dele. No fim das contas, o Chen só tenta se aproveitar das habilidades deles. Wang diz que eles não podem ficar conversando ali por muito tempo e diz pro Dapen voltar pro acampamento, que é pra ele avisar pra Fati e os outros companheiros dele sobre o que aconteceu, que de agora em diante ele vai ficar no acampamento do Chen, e se os amigos dele estiverem dispostos a segui-lo, eles podem todos ir pro acampamento, mas se eles não estiverem dispostos a fazer isso, o Wang não vai forçá-los. Se eles se encontrarem no futuro algum dia, eles ainda serão amigos de qualquer forma. Dapen fala pra ele que vai fazer isso imediatamente. Não importa pra onde o Wang for, eles vão seguir ele. O Wang diz que com certeza pode confiar nele pra lidar com esse tipo de assunto, mas que ele vai ter que voltar agora pra onde tá o Tim. Dapen pergunta pra onde eles estão indo. O Wang fala que eles vão buscar água. Pergunta pro Wang se o Tim deixou ele ir tão facilmente assim com ele. Dapen pensa que o Tim não é uma pessoa fácil de se conversar, então ele não faria isso de jeito nenhum. O Wang fala que embora o Tim seja mais novo do que ele admira sua habilidade e personalidade. Fala pro Dapen que de agora em diante ele vai ser um dos membros do Tim. Dapen concorda e fala que ele vai voltar agora. Wang fala que quando o Dapen e os irmãos deles partirem, não é pra eles fazerem isso secretamente, que é pra eles pelo menos se despedir do Chen, que apesar deles se considerarem irmãos, eles não podem fazer isso com o Chen pelas costas deles, que dessa forma eles vão ir pro acampamento do Chen com a consciência limpa. Dapen concorda e já vai indo embora. Wang começa a caminhar na direção do Chen e o pessoal. De repente alguém chama ele. A Chen-Chi, irmã do Chen, de repente aparece atrás dele. Ela fala que o Chen parece que consertou a perna e o braço dele, mas que agora ela vai quebrar o braço e a coluna do Wang. Fala que não esperava que o Wang fosse um covarde, que em pouco tempo ele já tá planejando fazer uma rebelião no grupo do Chen. Parece que o irmão dela julgou o Wang errado. O Wang fala que comparando com o jeito que o Chen tratava ele, o Chen trata ele bem melhor, que ele tem certeza que se sente mais confortável com o Chen, então não há nenhum problema dele mudar de acampamento. Fala pra Chen-Chi guardar as palavras dele e fala que hoje ele até pode mudar pro grupo do Chen, mas amanhã ela vai querer mudar também. Ela já vai dando um chute no Wang dizendo que não quer escutar as desculpas dele. Com
aquele chute, o Wang é jogado pra trás. O Wang fala que se ela ficar atacando ele, com ele não tem essa regra de que não pode acabar com mulheres. Ela já vai chutando ele, falando que se ele tiver alguma habilidade é pra usar agora. Em seguida dá um chute no braço dele, falando que os traidores devem ser eliminados. O Wang acaba voando longe com aquele chute. Ela aproveita que o Wang tá caído e já vai indo pra dar uma bicuda na cabeça dele. De repente o Anois começa a voar. Por pouco ela não acerta na Chen-Chi. Por que você tá atacando ele? O Wang agora é do nosso acampamento. Cabe a mim decidir se ele deve lutar ou não. Chen-Chi já fica com raiva. Ela já vai correndo pra cima do Tim. Tim facilmente desvia do chute dela. Logo em seguida já bloqueia o outro ataque. Não basta você atacar o Wang, agora você quer me atacar? Eu não sou muito afim de atacar mulheres, então sai fora. Chen-Chi começa a se levantar e fala que ainda não acabou. Já vai correndo pra cima do Tim novamente. Tim começa a desviar do chute dela. Inesperadamente a Chen-Chi puxa uma faca. Ela acaba dando um ataque no pescoço do Tim. Essa foi por pouco. Eu não esperava que você fosse ter uma faca consigo. Chen-Chi fica rindo dele. O Wang já fica preocupado com o chefe dele. Lá atrás ele pergunta se o Tim tá bem. Foi só um corte de leve na pele e não vem até aqui, senão ela pode te machucar. Chen-Chi pergunta se ele ainda tem tempo pra se preocupar com os outros e fala pro Tim cuidar dele mesmo e já vai atacando ele. Tim rapidamente já segura o pulso dela e em seguida já vai entortando o braço. Ela começa a fazer um movimento pra desdobrar o braço dela. Chen-Chi, você é mais flexível do que eu esperava. Ela fala pro Tim soltar o braço dela e já vai indo pra dar um chute nele. Você quer que eu te solte? Tá bom então. Tim já joga ela pra longe. Chen-Chi dá umas piruetas e acaba não caindo no chão. Essa mulher é bem insistente, hein? Ela já vai indo pra cima do Tim de novo. Tenta dar um chute nele, mas ele desvia. Fica tentando acertar a faca nele, mas ela não sabe que o Tim tem um instinto superior. E aí, você vai continuar vindo pra cima de mim ou o quê? Ela já fica brava falando pro Tim não se achar demais. Como eu disse antes, eu não gosto muito de atacar mulheres, mas você tá pedindo por isso. Chen-Chi acaba batendo na árvore. Tim já vai ainda voado pra cima dela. Ela até tenta dar um chute, mas ele se esquiva. Tim aproveita a oportunidade e começa a prender a perna dela. Logo em seguida segura nos pulsos dela. Chen-Chi pergunta o que o Tim tá tentando fazer com ela. Fica gritando pro Tim deixar ela ir imediatamente. Então o Tim acaba se afastando dela. O Wang, observando a luta deles de longe, pensa que a Chen-Chi era uma tigresa selvagem, mas que ela ficou tímida de repente quando o Tim prendeu ela. Ela fala que dessa vez vai acabar com o Tim. Espera um pouco aí. Parece que você não consegue perceber a situação. Você não é pária pra mim. Não seja tão teimosa desse jeito. Ela fica com mais raiva ainda, falando que ele tem que ir de arrasta pra cima. Ah, você é realmente teimosa, hein? Se você ainda quer continuar lutando comigo, tudo bem, mas não me culpe por fazer algo excessivo com você, entendeu? Ela para de repente e pergunta que tipo de algo excessivo ele tá falando. Por que você tá tão brava desse jeito? O meu acampamento e o do Chen não tem rixa entre si. Apesar de mim e do seu irmão não se dar tão bem assim, isso não dá direito de você ficar me atacando desse jeito mortalmente. Você por acaso tá tentando provocar uma guerra entre os dois acampamentos, é isso? Ela fala meio sem jeito que o Tim vai pagar por isso depois. Em seguida vai indo embora furiosa. O Wang fala que o Tim entrou em um problema sério dessa vez, que o Chen pode ser até uma pessoa que não guarda rancor, mas a irmã dele é muito mesquinha e guarda muito rancor. Não tem problema, ela não vai conseguir fazer nada comigo. Chen-Chi vai andando pela floresta, fica batendo nas plantas e xingando o Tim, falando que da próxima vez vai acabar com ele. Outras pessoas começam a caminhar pelo aquele mesmo lugar. Um cara pergunta de onde saiu aquela belezura. De óculos pergunta se aquela belezura tá perdida ali, que ele pode ajudar ela. Esse pessoal aqui é uma equipe de colheita de frutas de um outro acampamento. Chen-Chi pergunta se eles podem ajudar ela. O pessoal se pergunta que tipo de ajuda é essa. Um deles fala que com certeza pode ajudar ela no que for. Ela já vai segurando no dedo do cara. Logo em seguida dá uma joelhada no estômago dele. Na sequência dá um chute na cabeça do cara, falando pra ele sumir dali. O cara voa longe em cima dos amigos dele. Chen-Chi fala que eles encontraram ela num péssimo horário, que agora ela tá muito de mau humor. Diz pros caras que agora eles vão brincar um pouco junto. Começa a encher os caras de porrada. Depois de acabar com eles, fala pro pessoal que é pra eles se lembrarem claramente que ela é Chen-Chi, que ela vai encontrar e derrotar todo mundo do acampamento dos caras. Nisso, o Tim e o pessoal vai chegando naquele poço. O Wang pergunta se a fonte de água tá dentro daquele buraco. Tempinho depois, com a ajuda de um cipó, ele vai descendo pro buraco. Vamos lá, Wang, só falta um pouquinho, não se preocupe, você não vai cair. Pronto, agora é só soltar o cipó e deslizar. O Wang fala que tá tudo bem, que vai fazer o que o Tim mandou. Assim que ele solta o cipó, ele cai bem em cima dos esqueletos. Ele pensa que não era tão alto assim como ele imaginou, fica assustado e pergunta pro Tim de onde saiu todos aqueles ossos. Provavelmente são de alguns animais e de pessoas que escorregaram aqui dentro. Também deve ter casos de pessoas que jogaram as outras aqui dentro. O Wang pergunta que tipo de pessoa faria isso, que aqueles ossos ali parecem ser bem antigos. Ei, Wang, você não sabia que havia nativos nessa ilha? O Wang pergunta se realmente há nativos nesse lugar, que exceto sobreviventes ele não viu mais ninguém ali. Ah, então significa que você teve sorte. O Wang pergunta pro Tim como é que são esses nativos. O Tim fala que eles são bem primitivos, como se fossem aqueles povos primitivos dos séculos antigos. O Wang pergunta onde é que eles estão agora. Bom, eu também gostaria de saber a resposta para essa pergunta. A propósito, há alguma pessoa chamada Zixin ou Rufen no seu acampamento? O Wang fala que não, que ele nunca tinha escutado esses nomes antes. Eles ficam um tempo enchendo aqueles galões de água. Se nós pegarmos água suficiente
suficiente, não vamos precisar ficar vindo aqui toda hora. Dessa forma, eu posso aproveitar o meu tempo livre para explorar mais profundamente essa selva. Eu não posso desistir sem saber onde moram aqueles indígenas. Tim fala pro Dapen e os outros 3 caras que abandonaram o acampamento do Chen para eles trazerem galões vazios mais tarde. Lisai pergunta se o Tim realmente vai fazer isso. Eu sei o que eu tô fazendo. É melhor deixar um pessoal aqui para proteger o acampamento. Também temos que ter cuidado com o pessoal dos outros acampamentos que podem vir atacar. De repente, a Yamin, a conselheira e a Tong aparecem ali falando que pode ajudar o Tim. Ei, vocês deveriam ficar no acampamento. Yamin fala que já tem um tempo que ela não toma banho de água doce. Por conta de todo aquele sal do mar, ela se sente como um bacon, que elas ficam tomando banho no mar todos os dias e por isso estão muito salgadas. As 3 perguntam pro Tim se é possível ele deixar elas tomarem banho naquela água. Tá bom, não tem muito o que fazer. Yamin um abraça e começa a agradecer a ele. Tá, vamos pegar mais um pouco de água e depois vocês tomam banho, tá certo? A Tong e a conselheira ficam olhando pros 2 pombinhos. Enquanto isso, o Ang, o Dapen e o pessoal vai levando a água pro acampamento do Tim. Dapen pergunta pro Tim por que ele revelou a fonte da água desse jeito, que antes ele não queria revelar assim tão facilmente. O Ang fala que todos agora são do acampamento do Tim, então é claro que ele não iria guardar segredos. Dapen fala que eles acabaram de entrar no grupo e por que ele faria isso? O Ang fala que isso se chama empregar as pessoas sem suspeitar delas. Fala que o Tim não suspeita muito das pessoas e que ele não tem o costume de falar muito, mas o coração dele é como um espelho. Pergunta pro Dapen se não há mais água no acampamento do Chen. Gordinho fala que de manhã todos tomaram um pouco de água de coco e ao meio-dia todos tomaram mais um pouco. Por causa disso não sobrou água de coco pra todo mundo beber. O Ang começa a rir e pergunta o que o Chen vai fazer dessa vez. Gordinho fala que se não tiver fonte de água, a vida pro pessoal que ficar no acampamento do Chen será muito ruim. O Ang diz que depois que eles levarem a água, ele vai voltar pro acampamento do Chen. Dapen pergunta por que ele vai voltar pra lá. O Ang não responde, só fica rindo sozinho. Enquanto isso, dentro do poço, o Tim vai pegando água, amarra a água no cipó e pede pro pessoal puxar. O pessoal lá em cima vai pegando aqueles baldes e jogando no galão de água. O tempo se passa e já anoitece. O pessoal lá em cima fala pro Tim que os tanques já estão cheios, que ele pode sair agora. As mulheres ficam felizes porque agora vai ser a hora de tomar o banho delas. Quando o Tim já segura no cipó pra sair do poço, a Yamin segura na camisa dele. Pergunta pro Tim se ele realmente tem que subir agora, se ele não pode fazer isso mais tarde. Será que elas estão com medo de apenas as 3 ficarem aqui dentro desse poço? Talvez elas tenham medo de que algo apareça nessa caverna escura cheia de esqueletos. Ei, vocês, não precisam esperar pela gente, pode levar água pro acampamento. O Ang fala pro Tim não se preocupar, que ele promete que vai cumprir a tarefa. De repente, todo mundo fica em silêncio. A conselheira fala que é melhor deixar o Tim subir primeiro. A Tong e a Yamin já discordam, falando que ele não pode fazer isso. Tong fala que tem esqueletos por toda a parte no chão. Yamin diz que não se atreve a ficar ali sem uma pessoa de confiança para proteger ela. Yamin fala pro Tim para ele virar as costas e não olhar para trás de jeito nenhum. Tim concorda em fazer isso. Eu vou ficar aqui no canto da parede. A propósito, será que o pessoal já saiu para levar água para acampamento? Yamin fica olhando pro Tim para ver se ele não tá olhando para ela. A conselheira fala que elas têm que ficar longe da água para não passar os germes para dentro dela. Ei, vocês não precisam se preocupar, a água tá fluindo, ela não será contaminada. As 3 ficam assustadas e olham para trás para ver se o Tim não tá olhando. Elas veem que ele disse aquilo, mas o tempo todo tava olhando para a parede. Começa a dar um suspiro de alívio, parando para pensar, será que a notícia do naufrágio já chegou na minha casa? Se meu pai soubesse disso, provavelmente pensaria que eu estava morto, certo? A maioria das pessoas ingressa na legião estrangeira por causa da sua nacionalidade, mas eu fiz isso apenas por dinheiro. A adesão na legião estrangeira F me dava 2.000 euros por mês, incluindo a alimentação e alojamento. Para as pessoas com alto nível de escolaridade, esse tipo de salário pode não ser muito, mas para mim esse era o máximo de dinheiro que eu poderia ganhar. Se alguém não tivesse pago para me contratar mais tarde, eu ainda deveria estar servindo na legião estrangeira. De repente uma das meninas grita, ei, o que foi isso? O que tá acontecendo? Qual o problema? E a mim fala que tá dentro daquela madeira podre. Do que você tá falando? Vocês ficaram assim só por conta de uma centopeia? Tim já dá uma fatiada na centopeia, logo em seguida dá uma punhalada nela. É bem grande, eu posso considerar isso como um pouco de proteína. Todas elas começam a gritar de vergonha. Deixa eu voltar pro meu lugar. A conselheira fala que é melhor elas tomarem banho rápido, que já vai ficar tarde. E então o tempo se passa, todas elas já terminam o banho. A conselheira envergonhada pergunta pro Tim se ele viu algo agora há pouco. Não sei do que tá falando, eu não vi nada. Ela fala que nesse caso é bom então. E a mim e a Tong fala que também terminaram. Bom, vamos voltar pro acampamento então. Eu vou subir primeiro, depois eu puxo vocês pra cima. Tim começa a subir no cipó. Minutos depois eles vão caminhando pro acampamento. E a mim pergunta pro Tim se ele viu algo agora há pouco. Não, eu não sei do que você tá falando, eu não vi nada. Ela chama ele de mentiroso e diz que ele tem que ser responsável pelo que ele viu. Responsável pelo quê? Por você? Pela conselheira? Pela Tong? Não entendi. E a mim já fica brava. De repente alguém começa a correr ali perto. O gordinho fala que algo aconteceu em um acampamento próximo. Algo aconteceu? Do que você tá falando? De repente o Lisai aparece atrás dele perguntando o que há de errado e por que ele tá com tanta pressa. Que se ele não se engana, aquele gordinho foi junto pro acampamento do Chen com o Ang. Pergunta onde é que tá as outras pessoas, porque que ele foi o único que votou. O gordinho fala que o acampamento do Chen e um outro acampamento estão em guerra. Lisai pergunta o que exatamente aconteceu. Ele diz que depois que o Ang levou as águas pro acampamento, ele foi direto pro acampamento do Chen pra pessoa de algumas
pessoas a se juntar ao acampamento do Tim. Elas perguntam se o Wang tá fazendo isso pelo Tim. Lisai diz que, pra ser mais preciso, o Wang gosta de uma garota daquele acampamento e queria que ela ficasse junto com ele. Fala pro Gordinho continuar a história. Gordinho fala que assim que o Wang chegou no acampamento do pessoal, as pessoas de um outro acampamento invadiram o acampamento do Chen. Eles disseram que a Chen-Chi acabou com 3 pessoas do acampamento deles. Como compensação, eles queriam o Wang e mais outras 2 pessoas. Lisai diz que, na verdade, nesse outro acampamento há mais pessoas do que no acampamento do Chen. Pergunta se o Chen é capaz de lutar com aquele acampamento. Gordinho fala que havia 2 pessoas muito fortes no acampamento do pessoal e eles eram muito bons em lutar contra estrangeiros e os derrotavam assim que eles surgiam, que eles não achou que o pessoal do Chen fosse páreo para aqueles caras. E no meio do caos ele foi até ali para poder avisar pro Tim. Lisai pergunta o que o Tim acha. Agora que o Wang faz parte do nosso acampamento, não podemos simplesmente ignorar isso. Além disso, se o acampamento do Chen for derrotado pelo acampamento do Shuguan, o resultado final será definitivamente a anexão. Nosso acampamento estará em perigo. Mas a propósito, quem é esse Zhang Wei que o Gordinho falou? Vocês pareciam muito surpresos ao saber o nome dele. Yami pergunta se o Tim não conhece, fala que ela é uma grande estrela, mesmo que o Tim não a conheça, é improvável que ele nunca tenha visto ela sempre aparecia nas TVs. Eu realmente não faço ideia de quem vocês estão falando, vamos lá ajudar o pessoal. A Yami fica em silêncio. No acampamento dos caras tá rolando uma briga absurda. O Tim vai chegando no acampamento deles. Ruivo fala pro Tim que todos eles estão brigando. Desse jeito eles não conseguem dizer quem é quem, como é que eles vão ajudar. Não tome nenhuma atitude ainda, vamos descobrir quem é quem mais tarde. Vamos nos manter afastados por enquanto. Durante a briga, a Chen-Chi e o irmão dela estão pedindo menos. Chen fala pro Tim que ele tá vendo todo mundo brigando desse jeito, que não é pra ele ficar sentado só assistindo. Pede pro Tim ajudar eles. Vocês esperem aqui. Atrás do Chen já vai vindo um cara. Ele consegue defender o chute que o cara deu nele. Logo em seguida ele vai preparando um soco, dá uma pancada bem nos braços do Chen. Atrás do Chen já vai vindo um outro cara, que já vai dando uma bicuda nas costas dele. Parece que a situação não tá nada boa por aqui. Vocês realmente gostam de atacar em grande número, não é? O pessoal se pergunta quem é aquela pessoa. Chen já vai dando um soco no braço dele. O cara fala que aquele ali parece saber lutar. Diz pro amigo dele ao lado ficar de fora, que ele quer se divertir um pouco agora. Já vai indo pra cima do Tim. Tim já desvia do ataque dele. O cara tenta dar um chute, mas o Tim se esquiva. Em seguida já dá uma pancada no queixo do cara. O cara voa longe com aquele ataque. Tim não quer nem saber, já vai pra cima do amigo dele. O cara acaba defendendo o chute do Tim. Os dois ficam trocando porrada. Nisso o Tim já dá uma no pescoço do cara. Naquele golpe ele não consegue nem respirar direito. Tim não tá nem um pouco afim de esperar o cara se recompor, já vai pra cima dele de novo. Tim dá uma pancada na cara dele. O cara já cai desmaiado. Uma pessoa de repente aparece e fala que o Tim não parece ser do acampamento do Chen. Pergunta quem ele é. O Tim se apresenta pra aquela pessoa. O cara fala que já que ele é o Tim, ele é o líder do acampamento da Lua. Tim fala que é isso mesmo. Ele diz pro Tim que aquilo ali é um negócio entre ele e o acampamento do Chen, que não tem nada a ver com ele. Seria melhor se o Tim não interferisse nos assuntos dele. Então você que é o líder do acampamento de baixo? O cara fala que é isso mesmo, que o nome dele é Liu Fu. Ele se tornou o comandante do acampamento por causa do apoio dos irmãos dele. Tim fala que ouviu dizer que a briga deles já duram 3 dias. Liu Fu fica bravo falando que a Chen-Chi tem que pagar com a vida dela. O que ela fez é imperdoável e pergunta o que o Tim acha disso. Uma pessoa me disse anteriormente que a Chen-Chi acabou com alguns dos seus homens e mostra os corpos deles. Liu Fu aceita e diz que quer saber qual a opinião do Tim sobre isso. Então ele dá a ordem para os homens dele pararem, fala pro Tim que os corpos estão bem ali na frente. Eles vão caminhando até o lugar. Tim começa a olhar os corpos do pessoal. Chen-Chi e o irmão dela ficam surpresos com aquilo. Senhor Liu, você realmente acha que a Chen-Chi fez isso? Ele concorda e diz que é isso mesmo. Chen-Chi começa a xingar o cara. Liu Fu pergunta pra ela se não foi ela que derrotou eles antes. Ela fala que foi, mas ela não fez isso com aqueles caras. Liu Fu fala que a única pessoa que aqueles caras encontraram foi ela, que com certeza foi ela que fez aquilo com eles. Chen-Chi, fique calma. Senhor Liu, você realmente acha que uma mulher que tá na casa dos seus 20 e poucos anos poderia ser tão cruel assim? Liu Fu pergunta quem mais poderia ser além dela. Fala pro Tim que eles têm que resolver isso de alguma forma. Senhor Liu, você sabia que existem nativos nessa ilha? Todo mundo fica em choque de repente. Liu Fu começa a rir falando que o Tim é realmente muito interessante, que mesmo se ele quiser proteger a Chen-Chi, pra isso ele vai ter que inventar uma desculpa muito melhor do que essa. Ei, Chen, já que você tem energia, tem algum celular aí com você? Liga a lanterna, por favor. A pessoa que acabou com esses caras usou uma arma bem afiada e não é feita de ferro. Os ferimentos causados pelas ferramentas de ferro são muito suaves. Já a superfície do corte desses ferimentos é áspera e irregular. É provavelmente causada por uma ferramenta feita de pedra ou de osso. Liu Fu se pergunta o que ele tá dizendo de áspero e de liso, que a propósito ele não viu nenhum selvagem desde quando ele chegou naquela ilha. Ei, Ruivo, pega aquele machado. O Ruivo vai entregando aquele machado que ele roubou do nativo lá no começo. Quando eu cheguei nessa ilha eu fui atacado pelos selvagens. Essa é a faca de osso que eu roubei deles. Liu Fu pensa que não parece ser falso e se pergunta se realmente existem selvagens nessa ilha. Mas tem um porém, eu só vi eles naquele dia, eles nunca mais apareceram desde então. Suspeito que provavelmente estejam escondidos em algum lugar nessa ilha. Liu Fu pergunta onde o Tim acha que eles estão escondidos.
Nossos acampamentos de sobreviventes são construídos basicamente no sul da ilha. A nossa gama de atividades é apenas ao longo da costa e na borda da floresta. Ao norte, a floresta central da ilha permanece inexplorada. Para os selvagens dessa ilha, aquela é sua casa, e vocês têm que lembrar que fomos nós que invadimos o território deles. Logicamente, é razoável para eles se esconderem da gente, que somos estrangeiros. Um cara fala que esse não é um selvagem, que eles são monstros, que historicamente, quando Colombo descobriu o Novo Mundo, os povos indígenas os acolheram. Realmente os acolheram, mas depois o mataram. Todo mundo fica em silêncio por um momento. Essa ilha deserta não é tão simples assim. Nós temos que sobreviver. Se nós ficarmos nos atacando desse jeito, só nos tornaremos o jantar desses selvagens. Liu Fu pensa que ele realmente disse a verdade, mas esses selvagens, eles não podem mexer com o acampamento dele desse jeito. Liu Fu fala que dessa vez vai deixar passar, mas que o povo do acampamento dele não pode morrer em vão desse jeito, que além disso é apenas uma trégua temporária até eles encontrarem esses selvagens. Fala pro Tim que fica feliz em conhecer ele, que ele parece ser um amigo. Pergunta quando o Tim vai ir até o acampamento deles visitar, que com certeza ele vai entreter o Tim com uma boa comida e água de coco. Talvez eu vá se eu tiver algum tempo. Ele vai indo embora, fala pro Tim que então eles estão combinados. Isso vai ser bom, eu tenho que saber qual é a situação do acampamento deles também. Tim fala pro Tim que eles se livraram graças a ele, diz que vai oferecer uma refeição pro Tim como forma de agradecimento. Não precisa se importar com isso, eu só tô aqui principalmente pra levar o meu povo de volta. Pelo jeito que você tá interagindo, você tá afim de algo, faz logo o que você quer. Tim fala que o Tim descobriu os planos dele, diz que todos eles são amigos, então por que o Tim não revela onde tá a fonte de água pra eles? Tim, não me venha com suas espertices. Ei, Wang, cadê você? Wang grita falando que ele tá bem ali. Wang, não importa o quão capaz você seja, se você não consegue lidar com as tarefas que realiza e insiste em seguir em frente, você com certeza vai estar procurando problemas comigo, hein? Wang fala pro Tim esperar um momento, que isso não vai ser à toa. Tim, pense cuidadosamente sobre a fusão dos dois acampamentos, eu acho que isso só trará benefícios pra nós dois. Wang vai ter uma menina e chama ela de Xinwei, fala que era pra ela ir com ele, que quando ela chegar no acampamento do Tim, ele vai garantir que ela tenha comida e água. Xinwei pergunta enquanto a irmã dela, ela fala que o Chen e a Chen Shi cuidará bem deles. Além disso, ela nem conhece o Tim muito bem, então elas decidem ficar. De longe ela começa a dar um sorriso pro Tim. Por que aquela mulher tá olhando pra mim? Xinwei fala que se a irmã dela, Wei, não for, ela também não vai. Wang fala que a Wei não é a irmã biológica dela e se ela quer ficar, deixa que ela fique. Se a Xinwei for com ele, ela vai ter comida e água, ainda vai poder tomar banho. Xinwei fala que a Wei é mais próxima dela do que a própria irmã de verdade dela, que ela não pode deixar a Wei sozinha. Wang já começa a perder a paciência, fala pra ela que aquela confusão com o acampamento do Liu Fu definitivamente não terminou, que o Liu Fu ainda deixou claro que aquilo era só uma trégua temporária e que ele queria aquelas duas ali pra ele. Pergunta pra elas se elas acham que o Chen pode proteger elas. Wei pergunta se o acampamento do Chen é melhor do que o do Chen. Wang fala que o acampamento da Lua, o acampamento do Chen, é realmente melhor do que o do Chen. Há mais ordem e potencial, caso contrário ele nem teria passado pro lado do Chen. Wei pergunta se eles realmente conseguem proteger ela e a Xinwei. Wang diz que elas não precisam ter dúvida disso, que enquanto ele e o Chen estiver ali, ninguém vai se atrever a tocar nas duas. Wei fala que então dessa forma, ela e a Xinwei vai ir pro acampamento do Chen também. Wang fala já que elas aceitaram, elas têm que conhecer o Chen. Já vai indo correndo para dar as boas notícias pro Chen. Chen-Chi pergunta o que o Wang tá fazendo. O Wang fala que ele não fez nada demais, só que a Wei e a Xinwei querem seguir ele até o acampamento do Chen. Ela fica brava e fala que o Wang já levou alguns amigos dele pro acampamento do Chen, agora já quer levar mais umas outras pessoas, que ele já tá indo longe demais desse jeito. O Wang fala que ela e o irmão dele são apenas os líderes do acampamento, mas que eles não mandam nas pessoas, elas podem fazer o que elas quiserem. Chen fala pra ela se acalmar, que agora eles estão com falta de comida e bebida. Além disso, estão tendo problemas internos com outros grupos, então é pra simplesmente deixar eles irem. O Wang começa a apresentar as duas pro Chen, fala que aquela ali do lado dele é a Wei, uma estrela da TV, e a outra ali é a mulher dele, a Xinwei. Ela começa a cumprimentar o Chen, fala que não esperava que ele fosse um líder tão jovem. Chen cumprimenta ela e fala pro Chen que eles já vão embora. Eles vão caminhando de volta pro acampamento. Wei fica lá atrás olhando em silêncio pro Chen. De repente ela vai correndo pra perto dele, pergunta pro Chen se ele não conhece ela, se ele por acaso já viu a série dela na TV. Não, eu não assisto séries. E ela pergunta então os filmes. Não, eu também não assisto filmes. Eu morei em uma ravina desde criança e depois eu fui pra China pra ficar uns 2 anos lá. Wei fala que então é esse o caso, não é de admirar que ele não conhece ela. Pensa que uma criança que viveu em uma ravina, esse Chen, ele realmente não parece uma pessoa fácil. Tempo depois o Chen faz uma fogueira. Lisai fala que não esperava que o Chen fosse trazer a Wei pro lado deles. Lisai, por que você tá falando sobre ela? Você tá interessado nela por acaso? Lisai fala que sim e ao mesmo tempo não. Pergunta se o Chen já ouviu falar do efeito estrela. Efeito estrela? Me conte mais sobre isso. Lisai diz que naquele momento a sobrevivência não é mais um problema imediato. À medida que mais e mais pessoas se juntam ao acampamento, vários problemas surgirão, como o vazio espiritual e o conflito emocional interno, que já faz tanto tempo e a equipe de resgate ainda não chegou. Eles só podem continuar tentando se salvar. Ter uma estrela da TV como a Wei no acampamento deles foi definitivamente uma grande atração. Dessa forma, os outros sobreviventes vão se distrair por um tempo, que a presença
presença da Wei tem o mesmo efeito de que ter uma trupe artística no exército e apresentar condolências artísticas durante a guerra. Ok, mas você não acha que deveríamos ter cadernos e canetas ao nosso lado? Lisai fala que sim, vários pequenos cadernos e canetas. Consiga um caderno e uma caneta pra mim. Amanhã eu irei pra selva explorar com cuidado. É possível que eu consiga desenhar o mapa. Lisai fala que isso é muito bom e pergunta quantas pessoas o Tim pretende trazer com ele, que ele vai garantir os preparativos. Eu não vou levar nenhuma pessoa comigo, eu vou ir por conta própria. No dia seguinte, em um dia bem tranquilo, como vocês podem ver, vamos começar a exploração. Quanto mais fundo eu vou nessa floresta, mais perigoso se torna. Cobras venenosas podem cair do céu a qualquer momento, mas desenhar nesse mapa é realmente necessário. Mas o que? Aquilo ali é uma mão? Que surpresa inesperada. Eu preciso ir mais fundo nessa floresta, e assim eu vou descobrir coisas mais interessantes. Eu já encontrei mamão, já encontrei manga, vários tipos de fontes de alimento diferentes. Mas o que é aquilo? Aquilo é um acampamento dos selvagens? Peraí. Olha só, tem uma armadilha bem embaixo de mim. Uma armadilha simples, mas mortal. A pessoa que fez isso deve ter um bom conhecimento na área. Tim começa a se aproximar daquele acampamento. Parece que aquele cara se deu mal nas mãos dos selvagens. O que é isso aqui dentro da fogueira? É fígado assado? Esses nativos, eles com certeza devoram pessoas. Peraí, esse cara que tá aqui amarrado, ele está vestido como um selvagem também. Na verdade, será que o nativo tá devorando o outro? Eles realmente fariam esse tipo de coisa? Isso não é bom, que barulho é esse? Quem está aí? Apareça, vamos! E assim, rapaziada, termina o último capítulo dessa obra. Eu gostei bastante dela. Por enquanto, só tem 35 capítulos dela. O último capítulo dela lançou dia 21 de março de 2024. Parando pra pensar, faz até pouco tempo. Os autores não devem ter dropado a obra não. Conforme eles forem postando mais, eu trago aqui pra vocês.